Como é que vocês estão, amigos e amigas? Sou o Dias de Lás e estamos aqui para mais um vídeo e desta vez vamos continuar onde nós deixámos, se for preciso, no último vídeo do canal. Pretendo não fazer de novo isto, mas por amor de Deus, só a primeira parte tem 1 hora de vídeo. Estou com medo de publicar esta merda, mas pronto. Ok, tudo bem. E estamos aqui para a segunda parte e eu espero que seja a última do Poppy Playtime, capítulo 4. A história completa, resumida pelo nosso Corito, vocês sabem os motivos, brasileiros, explica as cenas assim, até que resumidas, então pronto. Estou aqui com a equipa de novo, com umas ligeiras alterações. Bora começar pelo gajo que está-nos a ajudar em tudo isto, para explicar a esta cambada de imbecis o que é que se está a passar. Exatamente, o ladrão da escuridão, o maior sus da região, Sr. Slayer. Apresenta-te, amigo. Bom dia, pessoal. Não gosto de casadas. Pega juntas. Exatamente, ele só come mulher solteira. Então pronto. Mas temos aqui o pessoal imbecil que está a começar a entender esta história de pouco em pouco, a ver pela primeira vez para aqui. Vamos começar pelo gajo que já entendido deste universo, mas quis deixar a sua reação para este momento. Exatamente, o demónio reencarnado, o maior malvado da região, o Arik. Apresenta-te, amigo. Eu já não tenho AIDS. Ele já resolveu o problema desde o último vídeo. 5 dias é isso que ele precisa, mano. Parabéns, uma conquista. Mas temos aqui outras participações, como vocês sabem, gajos que andaram a entender a história de pouco em pouco nestes vídeos. Vamos começar por ele, o nerdalhola do grupo, a Rosinha do grupo. Eu ia dizer nerdalhola, mano, é assim mesmo. Ele é, mas pronto, é o que é. Vamos agora para aqui para a Peppa Pedro. Apresenta-te, amigo. Eu conhecia uma pessoa que tinha AIDS. Pois, quem será que era ela? Nós perguntamos. Mas pronto. Indo para mais um dos gajos que estava no último vídeo e que também andou a acompanhar a história aqui, como vocês sabem, o maior fã de pudim, o maior retardado da região, Catalão. Apresenta-te, amigo. Boa tarde, Valtinho. Exatamente. Não sei se é a tarde que vocês estão a ver isto, mas o Catalão dá boa tarde. Mas, como vocês sabem o que aconteceu no último vídeo, não vai voltar a acontecer. Nós esperamos, pois a net dele está uma merda hoje. Mas pronto, vocês sabem que aí está de volta para acabar esta equipa com perfeição. O meu braço direito, a voz mais linda da região, Barbie Morango. Apresenta-te, amiga. Olá, fãs. Exatamente, vocês são os fãs dela, vocês não são os fãs de mais ninguém deste grupo, é só dela. Então pronto, está aqui a equipa toda, que nem no primeiro episódio desta série. É complicado gravar junto, rapaziada, é o que é, mas estamos aqui todos juntos para ver aqui o resto da história do capítulo 4. Vai ficar muito insana daqui para a frente, então eu espero que tenham essas mentes prontas, mas vocês sabem o que é que têm que fazer para continuar estes vídeos, caso vocês gostem, ou de qualquer vídeo do canal. Espanquem o botão de like, pintem o botão para se inscrever em cinza e ativem o sininho da top para receber todos os vídeos elásticos que eu, o Barbie Branca, Peppa Pedro, o Catalão, o Sr. Feiro, o Henrique e mais ninguém temos para vocês. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Ok, guys, bora lá para a reação. Antes de qualquer cena, só vou dizer uma coisa bem rápida. Como vocês sabem, a Barbie Branco não participou na primeira parte. Nós resolvemos um bocado das cenas assim, bem rápido, para gravarmos o vídeo em horários úteis, né, para nós. Então, se caso ela disser algumas cenas burras, como qualquer outro gajo a ver isto aqui, pois nós somos humanos, não acertamos sempre, tenham isso em mente. Mas pronto, bora lá para onde nós deixámos a história da última vez. Estávamos a chegar com o Kissimisi e com a Poppy no Porto Seguro, a grande área do jogo e a mais importante, se é assim que eu posso dizer. E vamos ter algumas informações mais interessantes daqui para a frente do desenrolar da história, com o Doutor, com o Yarnaby e com o próprio Projeto 1006. Então, bora lá, rapaziada. Antes de qualquer cena, só queria dizer, eu tive um debate com a Peppa Pedro no outro dia, e se nós pensarmos bem, se nós temos um Projeto 1006, é porque em algum momento da fábrica já houve um Projeto 69. É o que é. Mano, temos que pensar com concentração. Então vá, bora lá, rapaziada, para o Porto Seguro e vamos conhecer a série. 169, ou seja, havia uma pessoa que estava de vela. Pensem bem nisso. Exatamente. Então vá, bora lá, rapaziada, 3, 2, 1, bora lá visitar o Porto Seguro. O Porto Seguro, ali daquelas criaturas. A Kissy, que tá toda detonada do que aconteceu lá com ela no capítulo 3, não fala o que aconteceu, o que rolou, quem que bateu nela, possivelmente foi o protótipo. E depois então a Pop vai conversar com a gente falando, né, que tá, olha, que você tá conseguindo fazer as coisas e tudo mais.
Mas você percebe que a galera do Porto Seguro ali não gosta muito da Pop, não. Tem desenhos em vários lugares Diz uma falando pessoa que a que gosta Pop dela. abandonou eles. O que já dá a entender de que a Pop, que nem eu já tinha falado pra vocês, ela não era coisa boa, coisa nenhuma, não. Ela pode estar contra o protótipo, beleza. Mas que ela abandonou os amigos dela... que ela talvez seja meio interesseira, e aí a gente vai descobrir mais ainda dessa história. Na sequência, a gente vai falar com o Dowie, justamente na sala do gerador, e ele vai trocar uma ideia com a gente falando, justamente, que a Pop, o plano dela é destruir tudo. Ela quer acabar com tudo, ela quer, É uma filha da demolir puta, mano. tudo, quer que tudo vá pra baixo. E ela falou isso agora há pouco pra gente também, que ela quer que tudo vá pro caso do caramba, ela quer tudo pro chão. Só que o Dowie, ele fala assim, cara, a gente tem que pensar que o que tá aqui dentro ainda são crianças. São meus amigos, são minha família. É com quem eu consegui me apegar e eu tenho aqui agora esse convívio. Eu e a única inteligente da Andando, história. né? Tem outros Exato. Smiling Critters que eles não estão atacando. Eles são, sabe, crianças ainda com suas consciências. Transformados justamente naqueles brinquedos, mas eles não têm culpa do que aconteceu. Eles não tiveram escolha, eles eram órfãos, eles foram abandonados e a empresa acabou utilizando eles justamente para teste. Só que alguns deles ainda continuam com as suas personalidades e características, mesmo agora sendo uma pelúcia, um brinquedo. Praticamente monstros, o Dowie né? tá falando, existe uma pessoa ali dentro ainda, existe uma pessoa dentro de mim, é meio bizarro a Pop querer que todo mundo morra, ou que todo mundo seja destruído. E aí ele tá falando pra gente reconsiderar e pensar melhor nos brinquedos e nas outras pessoas que estão ali, que estão tentando sobreviver, mesmo no meio do inferno. E eu só queria parar aqui para destacar de novo, que nem eu disse na última parte do vídeo, o Dowie é um dos melhores e agora que nós vimos esta cena, nós sabemos, ele é o melhor. Ele é o MVP desta história, ele é o meu GOAT, ok? E isto é bastante interessante, pois nós vemos que entre o bem e o mal tem muitas... entre o preto e o branco tem o cinza, exatamente. Então, nós vemos que apesar de nós estarmos sim do lado correto nesta história, né? Pronto, com a Pop e com o Dowie, nós vemos que entre os dois tem muitas perspectivas diferentes. Enquanto a Pop quer simplesmente acabar com tudo, pois ela tipo, com certeza odeia o protótipo, o Dowie quer pensar nos amigos dele, pois ele com certeza ficou a tomar conta daquilo enquanto a Pop desapareceu. Pois isso também era uma outra cena que eu reparei, e isso já tinha acontecido do capítulo 3 para o capítulo 4. Houve muitas mudanças na equipa de quem está a tratar da história e dessas cenas assim. Então, não sei, eu sinto que esta cena da Pop tê-los deixado, considerando que quando nós chegamos na fábrica, ela está dentro da caixa no capítulo 1, então tipo... Não sei, pronto, eu não sei o que é que aconteceu nesse meio tempo, se calhar pode-nos ser contado neste capítulo ou no capítulo 5, mas o que se sabe é que a Pop, quando nós encontramos-la, ela estava presa, ela não tinha fugido simplesmente, se calhar ela até foi raptada, pois ela era praticamente quem liderava o pessoal no Porto Seguro, mas e o Dowie ficou a cuidar deles, mas pronto, isso pode ser melhor explicado, mas o que fica a aparecer é que tem uns ligeiros erros de roteiro, mas pronto, pode ser uma cena temporária, pode ser uma cena que ele nos explique melhor mais para a frente deste capítulo ou no próximo capítulo. Então, bora lá continuar. Eu tenho uma coisa a adicionar. Estava à espera. Bora lá, senhor Sawyer. Como você disse, né? Assim, a minha teoria, né? Assim, eu gosto de dizer aqui, né, pro pessoal, o mais aceito, né? Por causa, realmente, como você disse, parece realmente uma falha de roteiro. Mas minha teoria sincera é que realmente ela pode ter deixado eles, mas ela foi capturada. E acho que, como é óbvio, a gente sabe quem foi. Para pôr ela numa caixa, para impedir ela de fazer qualquer coisa, a gente imagina ser o 1006. Como, quando isso aconteceu, a gente não tem ideia, mas é o mais plausível. É o mais plausível que ela tenha tentado agir por conta própria, né? Saído, deixado eles para trás, mas acaba sendo capturada. E a partir daí ela não volta mesmo, né? Exato. Pela questão de que Até quando a nós gente chegarmos. encontra ela no capítulo 1, ela tá presa, como o Dias disse. Pronto, por tipo, imagina, isso é o único cenário plausível que eu consigo ver a acontecer, que é ela sair dali, ou para lutar, ou para arranjar alguma maneira de ter o protótipo por si mesma, ou simplesmente porque queria fugir, pois a Poppy já mostrou ser um bocadinho questionável, já desde o capítulo 3, ou até do 2, se for preciso.
Mas pronto, isso pode ser uma cena que vai ser explicada. Eu acho que não devemos importar-nos muito, pois, querendo ou não, acho que quando se trata de história, Poppy Playtime está em boas mãos. Então, não vamos preocupar-nos muito com isso neste momento. Mas fica aí já em aberto. Então, bora continuar. Uma coisinha. Não, calma. O Henrique, o que é que tens a dizer? Pois é. Hum. O Dewey, a partir de agora, está a demonstrar ser o meu segundo personagem favorito, obviamente. Quem seria o primeiro, eu pergunto-me? Não sei. Então, Que eu não sei. vai ser É, um bocadinho isso estranho, eu já estava a dizer quem é que é, É. mas foda-se. É o Wally, primeiramente. Ah! Eu gosto da vozinha dele. O meu Ah, mano, mano, é o Wally também. Mano, Mano, foda-se, oh, mano, gosto. ai, o que é que este gajo está a dizer? Ai, rapaziada, não, rapaziada. Se eu quisesse, eu cortava, mas é Não, o mas Henrique. é real, eu concordo. Opa, ele tem argumentos exato. válidos. Ele tem Tinha de argumentos ser, né? válidos. Agora, rapaziada, se eu pudesse, eu cortava, mas não posso. No Agora, lugar dele, eu só tenho uma dura cena. literal 15 segundos. Eu só tenho uma cena a dizer. Vamos ignorar o Há gajos que se esporram mais rápido do que isso. olha esse gajo. Mano, ok, rapaziada, vamos ignorar o segundo argumento do Henrique e eu só vou dizer uma cena. O Wally é um pussy de merda, ok? Esse gajo não desapareceu à nossa frente para nos ajudar. Fica ali no Ele gosta, ele gosta. Fica ali no fica ali no telemóvelzinho dele a dizer para nós fazermos cenas, mas não nos veio ajudar não. Quando nós estamos... Então queria ter visto fotos tu. Queria ter visto Cada um fotos tem tu. seus gostos. Mano, então puta, a Cada um Poppy, tem seus a Poppy gostos. que não faz um cu, pelo menos está ao pé de nós, aqui cimício, puta. Então, mano, olha, mano, para mim, Cada o um tem seus gostos. para mim, o Wally é um pussy de merda, ok? Mas o Wally não é um brinquedo. Querem que eu mande a real? Querem que eu Cada um mande... tem seus gostos. Querem que eu... Olha, o Wally nós nem sabemos quem é que ele é, para ser sincero. Nem sabemos se ele é um boneco, se é alguma criança que ficou por aí. Agora, o que eu vou dizer é... O Wally, na minha opinião... Eu estou a falar do capítulo 3. Pois as cenas podem vir a ser alteradas no capítulo 4 ou no 5. Mas no 3, eu só servia para ser o tutorial do jogo. Está dito. Não queria dizer mais nada. Não queria dizer mais nada. O Wally serve como tutorial do jogo. Mandou a bomba. Eu mandei a bomba, mano. O Wally é o tutorial do jogo, mano. Mas pronto, vamos ver como... Vamos ver se até ao final do capítulo 4 o Henrique muda de opiniões quando se trata do Dewey ou do Wally. Então vá, bora lá. Impossível. Meu Onde a primeira querido Wally. fita é justamente uma conversa da Poppy com o Wally. Que nem eu falei pra vocês, o Wally vai Olha, aparecer... não é que o gajo falou do Wally... Não é que... Como é que isto é possível? Cor, vai para o caralho, mano. Foste falar desta fita já, mano. Ok, pronto. Vamos agora para uma fita até que bastante interessante. Vamos para uma fita bastante interessante. Vamos para uma fita bastante interessante Olha que ele está entre... Estás a dormir, Zé. O catalão está... Mano, tens que pegar o rubro, mano. Mas pronto. Vamos agora ver uma fita até que interessante entre uma conversa entre a Poppy e o Wally. Pois já nos foi contado que eles têm uma relação, uma amizade desde há muito tempo. Então é uma fita bastante interessante. Então bora ver. Vamos ver se o Henrique gosta desta porra, já que ele lama tanto o Wally, esse pussy de merda. Ok, bora lá. Umas partes, ensinando e ajudando ainda, né, durante todo o capítulo 4. Mas aqui uma conversa pessoal da Poppy com o Wally. Meio que como se fosse os dois trocando ideia pelo telefone. Pelo que dá a entender, nem a Poppy viu o novo pelo Wally. telefone, Somente mano. foi pelo telefone que tem, né, pelo lugar ali da fábrica. E o Wally tá conversando, sabe, fazendo com que ela desabafe, aquela coisa toda. E parece que a Poppy é revoltada também com os seres humanos, com as coisas que estão acontecendo. E o Wally tá tentando confortá-la, tá tentando deixar com que ela fique tranquila. Mas a Poppy tá totalmente revoltada por conta de tudo que tá acontecendo. E a outra fita vai falar da Warren Beatty, que é o Sr. Silva, conversando com esta. Ed MR. A Warren Beatty, junto com o Essa aqui também é Silva, top. são os responsáveis por construir tudo dentro da fábrica. E o Ed é o cara responsável para que as obras sejam feitas e que o dinheiro ainda continue circulando. Então, basicamente, é uma conversa onde o Silva começa a questionar o que o Ed e a galera tá planejando. Porque aquela coisa, ele falou assim, ó, quando o Elliot queria que a gente fizesse o berçário, pô, é um lugar pras crianças, a fábrica, aquela coisa toda a gente construiu. Mas agora vocês estão fazendo uma prisão? É um negócio tanto quanto estranho. Exato. E aí é porque muita gente também questionou, pô, por que os caras que construíram esse lugar não se perguntaram, não fizeram nada, os caras estão fazendo uma prisão assim do nada. E aí o Ed dá essa resposta justamente pro Sr. Silva. Falando assim, ó, em 72, vocês assinaram um contrato com a Playtime Company falando que iam fazer tudo que a gente pedisse. E depois, em 1990, esse contrato foi renovado. E aí, com essa renovação, tinha umas novas cláusulas justamente falando para ele construir mais outras coisas além do que estava sendo pedida.
Mais uma vez, leiam as letras pequenas. Eu vou parar aqui só para dizer duas coisas. Primeiro, esta fita tem a cena mais engraçada do capítulo, pois este gajo que é o responsável pela construção quando está a falar com o outro, não quer construir uma prisão, obviamente, é um lugar para crianças, e o gajo diz, eu lembro que tu assinaste o contrato, pois foi a assinatura mais feia que eu já vi na minha vida, puto. Esse é o momento mais engraçado da puta do jogo, eu amo. Mas pronto. A outra cena que eu ia parar era para dizer que vamos agora, não falando da história, mas falando de uma review geral do capítulo. E aqui vai mais uma crítica, já são 3, oh my god, mas pronto. Quando se trata das fitas do jogo, eu vou ser sincero, as fitas o conjunto das fitas deste capítulo são as mais memoráveis de todas. Não há uma fita deste jogo que eu sinta que não seja necessária, tipo, para tu entenderes completamente. Se tu gostas do jogo, mano, tens de pegar cada fita. É muito, muito bom. Não há nenhuma fita que tu sintas que seja desnecessária ou que não seja interessante, puto. O problema é que a maioria das fitas é o quê? 3, 4 minutos, ou se for até preciso 5, e é só olhar para uma imagem estática, a prestar atenção. E o outro problema é que tu não podes puxar atrás, tu não podes ouvir de novo a fita. Ou seja, tu ouves aquilo, acabou, mano. Tipo 4, 5 minutos em que tens de prestar a máxima atenção. Eu consigo, eu tenho essa capacidade. Agora, tem gente que não, mano, que perde um detalhe assim por estupidez. Então, tipo, eu acho que o sistema das fitas é uma cena única de Poppy, mas eu acho que já têm que começar a reformular isso para os futuros capítulos ou até mesmo atualizar nos novos, pois ficares 4, 5 minutos a ver uma imagem estática com um áudio importante e não poderes puxar atrás para ouvir novo, desculpem lá, eu acho que é só estúpido. Não prestaram muita atenção a isso, então... Já. Agora me lembra de uma Estás coisa a aqui que eu dizer não estou diretamente lembrado. que os... Não, calma, eu quero ouvir o que é que a Peppa Pedro tem a dizer. Calma, o que é que eu estou a tentar insinuar? Espera aí. Tu acabaste de dizer que tu tinhas capacidade para perceber, mas algumas pessoas podiam não perceber. Não, tipo, não é não perceber, tipo, imagina, perdem os detalhes assim, tipo, importantes do áudio, tá a ver? Depois, tipo, tem fitas aqui que é momentos bem específicos em que eles dizem uma cena, oh my god, tipo, pau, tá a ver? Se tu não prestas atenção, esquece, já foste. É isso que eu estou a dizer, puto. Mas, tipo, eu acho que os gajos devem atualizar esse sistema das fitas. Eu acho que não está bom. Sim, o Slayer queria dizer alguma cena, diz aí. Eu não tô lembrado muito agora, mas tipo, eu posso ouvir a fita de novo? Tipo, imagina, acabou a fita, eu posso colocá-la de novo para ouvir? Do que Ou não? que eu vi youtubers a fazer, não. Tu pões a fita, ouves o áudio, sai a fita, acabou. Não podes puxar atrás, não podes... Ou é isso ou é reiniciar o jogo e tipo, puxar, mas tipo, pronto, estraga um bocado a experiência do jogo. Mas é isso que eu estou a dizer, tipo, 5 minutos de fita, não podes puxar para trás, imagem estática, tipo, what? É um bocado para o estúpido, não sei. Eu acho que eles deveriam mudar isso no quesito, tipo, do sistema mesmo, né? Porque o sistema das fitas, se eu não me engano, antigamente era assim mesmo. Já, Vou procurar pesquisar, pessoal, eu acho que pra tinha, saber. eu acho que Tipo, tinha uma no 2, que era tipo com um funcionário em que eles estavam a entrevistar um mesmo. Pelo menos aí tinha um vídeo, eu acho, que eu me lembro, né? No capítulo 2. eu acho que se trata mesmo do sistema da fita mesmo, tipo, até na vida real que eu falo, né? Tipo, a parada de não poder voltar atrás. Posso estar muito errado, ok? Eu penso que sim. Vou procurar pesquisar e depois o Dias Gelados vai procurar responder-vos nos comentários. Olha, o gajo já me deixou com promessas. Ou posso meter aí um texto no vídeo para comprovar. Agora, do que eu li e do que eu me lembro, não dá para puxar atrás. Qualquer cena, adiciona aí ao Dias Gelados burrices ou ao Sr. Slayer burrices, que vai ser o primeiro. Então, vamos rezar que não aconteça nada com ele e comigo também não. Então pronto. Bora lá continuar. Além do berçário. E aí, Oh my god. Warwick, tens que ser mais pontual. Mas vá, diz aí. Tu disseste que eu ia odiar ainda mais o Wally, mas não. O gajo é um conselheiro amoroso. Nada. Primeiro, vê lá o que é que tu dizes, pois eu acho que os gajos têm uma relação mais de irmãos do que qualquer coisa, puto. Vamos já começando por aí. E segundo, o gajo importa-se muito com ela, mas não tem a mínima decência de ir ter com ela além de falar no telefone, puto. É um cabrão. É um filho da puta. Ok, pronto. Não Mas... é fácil. Ok, considerando o lugar onde eles estão, é um bocado lixado. Agora, é mais pelos memes por causa do odiar o Wally. Mas já, é o que é. Não sei, não gosto do personagem, estou a ver? Nunca gostei, não gosto. É um bocado foda-se para mim. Vamos ver onde é que a história nos leva. Vamos ver onde é que a história nos leva para ver se gostamos ou não mais do Wally, ok? Bora ver.
Então ele teve que construir a prisão e talvez o complexo dos laboratórios também. Então, resumindo, os caras queriam que construísse e os caras foram praticamente mandados. Senão, eles não iam nem receber. Era isso que tava na cláusula. Tipo, ó, se você ficar questionando e falando muita coisa e a gente não gostar do seu trabalho, a gente pode não te pagar. Um negócio meio abusivo. Mas o Sr. Silva, então, concorda porque, né, aquela coisa, todo mundo tem conta pra pagar no final do dia. Aí depois, na sequência, nós temos o Dowie e a Pop discutindo, que a gente tá indo justamente, né, pra parte lá pra ver o doutor e pegar, né, a Omni Hand, que a gente precisa dessa Omni Hand pra abrir aquela caixa do gerador, pra fazer com que o Porto Seguro funcione mais e a gente consiga ter as defesas restabelecidas, para evitar que o protótipo entre ali. Voltando para a discussão do Dowie com a Pop, o Dowie ele começa a questionar onde você tava. Você saiu e não voltou mais. A gente tava esperando você ajudava a gente, dava seus conselhos, e aí ficou tudo nas minhas costas e a gente ficou perdido. A Pop o Dowie é o MVP, mano. Ele tratou, ele cuidou de todos eles, mano. Cima, tentar resolver outras coisas, e o Dowie fala, mas isso não é desculpa, você poderia ter voltado antes. E aí começa, né, a discussão e meio que não chega a lugar nenhum. Só que o Dowie tenta questionar ela e a Pop fica se esquivando de dar uma resposta. E aí então que vem justamente, né, o doutorzinho, né, que é um outro bugbot, falando da condição da Kissimmee, e aí a conversa acaba. Eles têm que agora cuidar da Kissy, que também tá toda machucada. Só um detalhe aqui, um bocado estúpido, mas esse doutor... quando eu digo o doutor, não é o doutor o nosso vilão desta. Estou a falar do doutor mesmo que trata da Kissimmee. E nós nunca o vemos à nossa frente, é só tipo um diálogo mesmo. Eu acho que tem até imagens tipo, de como é que ele seria em cardboards ou assim, mas pronto, tudo bem. A outra cena que eu ia dizer é, novamente, a Poppy é suspeita. O Dowie é o MVP desta cena, ele tratou dos brinquedos todos e a Poppy supostamente só deu às pernas e nunca mais voltou, mano. Eu não sei, eu acho essa gaja muito suspeita. O Wally já não tanto, o Wally é só pussy mesmo. Ok, pronto, chega de atacar o Wally, pronto. Uma curiosidade assim, minha mesmo, era que eu acho que só tipo uma pequena cena assim mostrando como ele estava tratando a Kissimmee, eu acho que era legal. Pelo fato de, tipo, o brinquedo, ele é artificial, ele é, sei lá, plástico, é uns pelos artificiais. Beleza que os órgãos, né, às vezes é um pouco da ossada da criança, tá lá dentro, né, como a gente já viu. Exato, mostrar a Kissimmee tipo a ser tratada, a mostrar isso. Mas era curioso ver como é que, sei lá, ele ia consertar ela, né? Será que ele, tipo, pegava um pedaço de um brinquedo morto, né, e colocava nela, um pedaço de plástico, alguma coisa do tipo. Eu acho que não era difícil fazer. Brinquedos. Sim, porque fora eles são brinquedos. A ideia mais da... Desculpa lá, está a interromper, mas a ideia mais desta cena, quando nós saímos do Porto Seguro e temos esta conversa entre o Dowie e a Poppy, é que tipo, é suposto ser uma conversa entre eles e nós já ouvimos já escondidas, está a ver? Mas tipo, eu acho que não era difícil, tipo, sei lá, tipo, aqui à frente nós vemos esta cena do esgoto e tipo, do outro lado vermos os gajos a falar e... Sei lá, duto de ventilação. Exato, e aqui se ia ser tratada pelo doutor, acho que não era difícil, mas pronto, novamente, o que eu acho que aconteceu mais com este capítulo, por conta do nosso mano Pionossauro e a atividade de almoço, eu acho que houve muitos problemas quanto ao tempo que eles tiveram para fazer o capítulo. Mas pronto, nós vamos falar mais disso no final deste vídeo, se Deus quiser. Então vá, bora continuar. Aí a gente continuando indo até o doutor, chegamos numa sala... Se for esta a fita, let's go. Esta é a melhor fita do jogo, pois... vocês sabem o que é. Rapaziada, esta fita é insana, bora lá. Muito importante que vai falar mais a respeito do Dowie. Agora finalmente a explicação dele. Pelo que tá dizendo nessa fita, o Dowie, ele é uma junção de 3 crianças. Não que são 3 crianças juntas, sabe? Meio que coladas uma na outra, mas são 3 núcleos diferentes. Por isso que ele consegue se dividir. E aí uma parte consegue avançar e aí a outra parte vai também pegando o resto, aquela coisa toda. Só se divide em 3. E que eles vão, sabe, se grudando e passando e conseguindo se esgueirar pelas coisas. Exatamente, rapaziada. Se o Dowie não podia ficar mais interessante. Eu tinha falado sobre isso, acho que foi mais perto do final do último vídeo, mas eu contei-vos sobre o detalhe que o Dowie ia mudando de vozes. No caso, uma voz mais amigável, para uma voz assim um bocado mais séria. E agora nesta segunda parte, como nós vimos enquanto estávamos a ter uma conversa com ele, uma voz mais irritada e mais impulsiva. Ou seja, o Dowie não só tem 3 centros, né? Tipo, tem 3 crianças lá dentro, né? 3 mentes, como a sua personalidade pode mudar drasticamente. Ele pode passar a ser aquele amigo brincalhão,
pode passar a ser aquele gajo mais sério e cuidador dos brinquedos, e pode passar a ser aquele gajo mais agressivo, que nem nós vimos com o Pianossauro, que ele só destruiu em segundos, né? Então, pronto, já sabemos o motivo porque é que o Dowie muda de voz assim drasticamente, por causa que ele tem 3 fucking crianças dentro dele. Basicamente, ele é bipolar. Basicamente. Tripolar. Mano, então Seria o peraí. tamanho do áudio. Não, eu estou com uma pergunta ainda mais gravíssima do que isso. Ai, Se uma das 3 mentes... vezes o pão normal. Oh my god, olha, mano, rapaziada, eu espero... calma, nenhum deles é gay, tenham calma. Ok, pronto. Eu estou com uma dúvida ainda mais... Chico, o gajo pode mandar ganda jato. Ok, pronto. Caralho! Aqui acabou. Mas pronto. Eu estou com uma dúvida mais interessante. Não, peraí, Se uma das mentes sentir atração por um boneco, as outras duas vão ter que ser obrigadas a... Opa, é o que é. Olha o pensamento do cara, velho. Depois fala Continua. Bora continuar. Vocês lixaram o MVP do Dowie. Estejam calados. Estejam calados. Os gajos só pensam em fazer. Quando estávamos na fita do Wally, esse pussy a falar com o Pop e vocês não disseram nada. Mas quando é o meu MVP Dowie, vou-se lixar, mano. Eu vou chorar. Ok, bora lá. Então são 3 crianças dentro do mesmo corpo, porque vai falar que tem o experimento 1322B, que é o Kevin, e vai se juntar com o 1322A e o 1322C, que são outras 2 crianças. E, desculpa lá estar a parar tipo, mesmo depois disso, mas isto é uma outra cena que eles fazem muito bem neste capítulo, é não jogar as cenas na nossa cara. Eles sabem que a malta é dedicada e procura sobre a história. Eles não chegam lá e dizem, olha mano, vamos meter mais 2 crianças dentro deste boneco. Não, eles dizem, nós temos o 1322A e ele vai juntar, não, é 1322B e vai juntar-se com o 1322A e C. Ou seja, indiretamente eles estão a dizer, espera aí, eles vão juntar uma criança com outras 2, puto, o que é que se está a passar? Então, tipo, eles esperam que a malta seja inteligente ao pouco de perceber esses detalhes. Novamente, eu acho que eles deviam meter a opção de repetir as fitas, caso isso já não é uma cena no jogo. Eu acho que não, do que eu me lembro, mas pronto. Depois nós pesquisamos sobre isso. Bora lá, rapaziada. Fazendo assim, então, que o Dowie tenha, né, essa massinha e consiga passar pelas coisas, e ele tenha, né, esses núcleos diferentes que ele consegue se dividir, onde um núcleo vai pegando e são meio que compactas, assim. Depois eu vou mostrar mais pra frente como é que essas crianças estão dentro do Dowie. Mas é perfeitamente entendível como é que eles tentaram fazer para que as crianças conseguissem se dividir e passar uma pela outra, assim, e eles conseguissem passar pelos lugares estreitos. Como se eles conseguissem se dividir e tudo mais. Meio que dá pra entender agora que são 3 crianças e aí cada núcleo toma conta de uma coisa. Tanto que quando o Dowie fala, dá pra entender que tem 3 vozes falando. Novamente. Meio que são 3 características diferentes. Ele fica meio que bugando uma hora ou outra. Então pode ser que cada criança tá tentando ter a sua personalidade, sabe? Ficar ativo naquele corpo inteiro, da cabeça, mas aí fica trocando uma pela outra, né? E eles acabam brigando dentro de si. Tanto que só às vezes que o Dowie ele fica batendo a cabeça e fica meio bugado assim, porque é talvez uma criança tentando falar em cima da outra. Isso tudo dentro dele. E agora, pra chegar até o doutor, nós temos que enfrentar nada mais nada menos que o Yarnaby. Essa parte é bem difícil, a gente tem que ficar desviando e também pegando, né, e ligando. Ele voltou, aí, não. até chegar justamente na saída. E com isso o Yarnaby atrás da gente, filho. Não tá nem aí, o leãozão vem brabo. Até nós conseguimos. Adicionei ao contador mais uma crítica. Oh my god. Estava muito bom para ser verdade. É o que é? Pronto, bora lá. 4ª crítica. Sobre a parte da gameplay. Se caso Tem você... certeza que quer falar sobre isso agora? Não já. Tem calma, Sr. Slayer, nós já chegamos lá. É o sol antes da trovoada, é assim que dizem, eu acho. Mas pronto, bora lá. Sobre a gameplay, eu não vou, dizer exatamente tudo o que eu tenho a dizer sobre a gameplay, pois é um jogo, eu sou gamer, toda a gente aqui é gamer, toda a gente adora jogos. Não vamos falar já sobre isso. Dias. Oh my god, deixa-me acabar. Antes de criticar, pensa no trabalho que eles tiveram. Não te preocupes, eu tenho completamente consciência disso, mas criticar é bom, criticar é ótimo, ok? Porque assim mostramos o que é preciso ser melhorado. E eu não vou dizer já exatamente tudo sobre a gameplay, pois nós já falámos um bocadinho sobre isso no final da outra parte, mas o que eu vou dizer sobre a gameplay aqui neste exato momento é, neste segundo encontro com o Yarnaby, a parte do confronto com ele, eu não quero dizer muitas cenas, mas para a maioria das pessoas que jogaram o jogo no dia de lançamento,
Durante esta parte, o Yarnaby simplesmente não apareceu. Tipo, tu tinhas um puzzle gigantesco, tinhas que andar por aí, o Yarnaby simplesmente não aparecia. Lixava completamente o clima todo. Já foi corrigido até onde eu Aparece sei. 15 segundos, os outros nem aparecem. O gajo nem aparece, é literalmente isso. Então, eu não vou dizer mais nada sobre a gameplay. Eu acho que até ao final do vídeo, se caso tiver que dizer, eu digo, mas pretendo não falar mais sobre isso. Foi só um sneak peek da minha opinião sobre a gameplay. Então vá, bora continuar para o segundo confronto com o Yarnaby. Conseguimos finalmente escapar do Yarnaby, conseguindo pegar ali por uma corrente. Ah, Só agora. que o Yarnaby tenta pular, essa corrente enrosca no pescoço dele, ele tenta fugir, fazer alguma coisa, mas ele acaba pegando fogo, porque ele é todo feito de lã. Pega porque fogo! justamente a gente pula um lugar que Bota tá pegando fogo, fogo e tudo bota mais. fogo! E aí, né, o Yarnaby, ele rela nesse fogo, e aí o corpo dele inteiro pega fogo. Porque, Adiós. né, aquela coisa de lã, pega fogo fácil. E aí, então, o Yarnaby não é mais um perigo pra gente. Exatamente, Yarnaby foi de Fs, Botafogo, foi jogar no Vasco, é o que é. Não vai ser sobre a gameplay, calma, mas My Boy Yarnaby apareceu 2 vezes. Apareceu naquela parte inicial, quando nós conhecemos-lo, ele veio para cima de nós no vidro, o Do ia salvar-nos, e depois temos esta segunda parte que é assim complicada, para quem jogou, para quem teve o Yarnaby a aparecer, foi complicado, e depois ele chega aqui e morre. Eu vou ser sincero, a morte dele é top, eu gosto como ele pega fogo, só não gosto do detalhe que, além do Catnap ser outro felino, que nem nós falámos sobre isso no outro vídeo, o Catnap também morreu a pegar fogo. Não morreu a pegar fogo, ele morreu para o protótipo, mas ele também pegou fogo antes de morrer. Então, mais um felino que morreu a pegar fogo, sério mob, mas pronto. A outra cena que eu ia dizer é, isto já nem é sobre a gameplay, nem sobre os personagens, ou como eles gerem o desenvolvimento deles e as mortes, mas é mais sobre quão impactante é que é, pois tu literalmente podes fugir do Yarnaby, saltar para a frente, naquela corda, e simplesmente não vê-lo a morrer. Ele vai, tipo, pegar fogo, e se for preciso, tu não tens de estar com a câmera virada para lá. Tu podes, tipo, nem ver o bicho a morrer. Tu podes, tipo, continuar o jogo inteiro a perguntar, olha, aquele bicho desapareceu ou quê? Não, ele já está morto, tu é que não viste. Pois tu estavas virado para o outro lado, depois tu deste o salto para a frente, e obviamente ninguém vai, na sua plena consciência, olhar para trás para ver onde é que está o bicho, puto. Tipo, porque é que no momento em que o personagem cai, não acontece uma cutscene em que tu viras para trás e vês o bicho a morrer? Porquê? Tipo, eu não consigo entender algumas das cenas que estão no jogo. E isto é muito triste, pois o capítulo 4 começou, tipo, otimamente. Foi o melhor começo de capítulo. Aquilo foi incrível. Mas chega aqui e eu tenho que apontar estas cenas, puto. Pois nós a ver a história não percebemos isso. Então é só para deixar um bocado de detalhe para vocês, que se calhar estão a conhecer esta história neste vídeo, mas para o pessoal que está a conhecer a história aqui também. O Henrique, Catalão, Peppa Pedro e a Barbie Branco. Então... Eu. Então pronto, eu prefiro só deixar isso bem claro de todas as cenas que acontecem no jogo, não só a história. Então pronto. Agora com tudo isso dito, com todos os meus ataques já ditos, bora continuar, pois o Yarnaby, pronto, virou churrasco. Na sequência tem outra fita agora dessa vez com a Hop Scott, mas dessa vez com o projeto Bigger Bodies. Porque aparece justamente o rosto dela e que nem a gente tinha falado até em alguns vídeos que dá a entender que a Playtime Company fez justamente outros corpos daquela forma gigante, grande, os né? Bigger Bodies, Foi o os Catnap Smiling também que Critters. a gente viu, o Dog Day. Então os outros Smiling Critters também ficaram. E aí parece que a Hop salvou um outro Smiling Critter ou alguma outra criatura, não se sabe, e levou justamente lá pro Porto Seguro. E aí o Dowie tentou proteger eles, falar, ó, fiquem aqui agora à noite que eu vou cuidar de tudo. Pelo que dá a entender, os outros Smiling Critters também ajudavam no Porto Seguro. Até acontecer as coisas que aconteceram, né? Talvez eles se perderam ou morreram, né? Andando pela fábrica, que era muito perigoso. E o próprio, né, 1006 estava solto por aí, matando todo mundo. Isso era uma outra cena que eu tinha falado. Acho que tanto eu quanto o Soler tínhamos falado no capítulo 3, que era os cardboards dos Smiling Critters, que até aparecem durante o capítulo. O que eu acho que podia ter substituído pelos cardboards dos Nightmare Critters, que não servem para nada neste capítulo, mas pronto, deixando isso de lado. Sobre os Smiling Critters, como nós tínhamos falado no capítulo 3, supostamente eles morreram. A forma como nos é dito nos cardboards pode dar indícios de como é que eles morreram. Nós temos uma pista disso por causa que no cardboard do Dog Day parece que está tipo alguém a cortar um pedaço do corpo dele. E nós quando encontramos ele está sem pernas. Então pode ser uns indícios deles como é que eles foram mortos ou como é que eles foram atacados. Mesma coisa com a Hoppy Hopscotch aqui, que ela, tipo, no cardboard ela diz para nós saltarmos e dá um glitch. Então, pronto, novamente, pode ter acontecido alguma cena com ela. É fixe ver
que houve sim bigger bodies dos Smiling Critters todos, não só do Dog Day e do Catnap, que são os que nós encontramos, mas eu acho que, novamente, se caso fosse em vídeo, acho que seria mais top. Mas mesmo assim, é interessante ver algumas fitas de personagens já não estão cá neste mundo, né? Mas pronto, continuando. Temos também mais um encontro com o Ah, Dowie, esta que ele parte é também boa. tá saindo justamente para pegar mais pedaços dos geradores reservas que eles têm para tentar manter o porto seguro. E aí ele acaba relando no negócio meio que de gelo e ele fica completamente congelado. Isso é muito importante depois pro futuro, vocês vão entender. Ao que dá a Exatamente, nós aqui, ó, olha a cara de... Oh my god, não! Tipo, não, pronto, nós neste momento aprendemos que o Dowie tem sim uma fraqueza. Ele não é só um bichão que divide-se, que mata toda a gente em 13 segundos, não é pia nossa? Mas pronto, nós vemos que ele tem sim uma fraqueza, que é gelo. E o doutor sabe isso. Ele faz com que esta cena, né, este cano, jogue gelo para cima dele. Ó, olha o que é que acontece. Essas estruturas de gelo foram Já foste, colocadas nesses gás de gelo para aliviar um pouco a nós temperatura é que de salvamos. alguns lugares. E aí o próprio doutor redireciona, né, para tentar evitar que o Dowie fique andando por aí ou tem pegar ele desprevenido congelado. Exatamente, tipo, o doutor sabe quão forte é que é o Dowie. O Dowie com certeza é um dos personagens mais fortes que nós conhecemos até agora. Então ele faz isto para ele não nos acompanhar, para não nos ajudar, para ser mais fácil para ele eliminar o nosso protagonista. Mas é importante esta parte, pois, apesar do Dowie ser sim muito forte, nós aprendemos que ele tem uma fraqueza de gelo. Então pode ser importante para o doutor tentar fazer mais alguma coisa contra ele. E pronto, o protagonista vai ter que deixar o Dowie para trás, depois ele não nos pode acompanhar, pois está tudo. O doutor pode fazer isto a qualquer momento. Então é interessante ver com os personagens, tipo eles introduzem-nos personagens fortes, mas que tipo, olha, eles não te podem acompanhar durante o jogo por causa disto, estar a ver? Então é fixe eles usarem sim, não desculpas, mas tipo motivos, porque é que eles não nos podem simplesmente acompanhar pelo jogo inteiro e manter-nos seguros. Então é top ver isso, na minha opinião. Mais uma cena top deste É capítulo. o Wally. Não, o Wally, mano, o Wally é um pussy, mano, ok? Mano, literalmente, qual é que é a fraqueza deste gajo? Desligar a net da fábrica, Mas qual é puto. que é a fraqueza dele? Mano, a fraqueza do Nem sabes Wally... como é que o gajo é? O gajo pode ser Não, o gajo pode ser o cell phone. Não, a fraqueza dele é desligar a net da fábrica, puto, porque o gajo só fala com os outros pelo telemóvel, antissocial da porra. Desculpem lá, eu tenho que parar de irritar um pouco o Wally. Não é. Aquele telefone, é um telefone de brincar, eu acho, e tudo, mas pronto, tudo bem. Não, eu não tenho Wally pessoal para me mostrar. O Wally é um personagem... Foda-se, para mim, é só... Tipo, eu vou deixar de ataques para cima dele, ok? O Wally é um personagem, foda-se, mas além disso, ele está bem onde está, ok? Pronto, vamos deixar o Wally, pois o nosso MVP, Dowie, não nos pode acompanhar, infelizmente. Mano, olha, puto, o Wally é tudo bem para mim, ok? É um personagem ok? Ok, boa. Mandei bem. Ok, bora, ok. Vá, bora lá. Deixa o Mas Wally aí em agora paz, nós ele que entramos se foda. justamente na área do doutor. Então por isso Tadinho que do o Dowie MVP, fala, eu não vou conseguir mano. mais aqui, agora você vai ter que Olha, mas sozinho. quando no momento do E o jogo doutor foi tu a salar o começa Dowie. a trocar uma ideia com a gente, falar bastante que coisa. Principalmente de que ele tá tentando fazer tudo isso em prol da humanidade, em prol de tentar revolucionar a ciência e também, né, um benefício para as pessoas poderem agora terem suas chances de terem suas vidas em outros corpos. Justamente para prolongar o tempo de vida, para com que elas conseguissem existir ou talvez terem tratamentos no futuro. É um passo muito cruel da ciência, mas ele tá falando justamente que ele tem uma causa nobre. Mas quantas pessoas ele tiver que matar no processo, ele vai fazer isso. O que, né, é aquela coisa dos fins justificarem os meios, o que é completamente insano. Outra coisa que ele vai levantar dúvida também é a respeito da Pop, pois, pelo que dá a entender, a Pop já sabia da hora da alegria e ela não quis falar pra gente. A Pop estava no meio e ela até tinha contato com o protótipo. Então as coisas começam a ficar meio torta pro lado dessa Pop aí, que nem eu falei, eu não vou com a cara dela, depois do que ela fez com o nome do capítulo 2, Exatamente. muito suspeita essa boneca do caramba. Não E era aí- difícil dizer, olha, mano, eu preciso de ti, vira aqui à direita para nos ajudar. Não, a gaja fez isso
E ainda tivemos um acidente por causa dela, mano. Não quero saber, ela não pagou o hospital. Mas pronto, continuando. Então, mano, até o doutor, que é tipo o gajo mais filha da puta, um dos mais filhas da puta até agora, diz, olha, ela não é de confiança, mano. Ela fica aí com essa carinha de inocente e não é, puto. Só faltava ela ser o final boss desta porra, mano. E tipo, sei lá, matamos o projeto 1006 e a Poppy, tipo, sei lá, cresce 30 metros, vira um polvo ou uma merda. Eu não sei, puto. Olha, o que eu sei é que a Poppy não é de confiança, mano. Para mim, eu não vou com a cara dela. Depois do que ela fez connosco no capítulo 2, que nem o Cora disse, e no próprio capítulo 3, eu acho que ela nos podia ter explicado melhor as cenas. Mas pronto, tudo bem. Bora continuar. Aí nós temos justamente a grande área de Olha esta experimentos do Dr. Harley Sawyer. E é justamente ali também, nessas mesas de cirurgias que estão em vários lugares, nós temos também mais uma fita. E a fita é justamente mostrando o experimento 1354, que é o doutor despertando pela primeira vez. Isto agora foi a solução da fábrica. Para quem viu a primeira parte, suponho que vocês viram a primeira parte, o que é que vocês estão aqui a fazer, mas pronto. Para quem viu a primeira parte, que é a empresa queria fazer alguma coisa contra o Harley Sawyer, porque o gajo estava a fazer bosta na empresa inteira. Então esta foi a solução para o que fazer com o Harley Sawyer, para ele continuar sem controle na empresa, mas ao mesmo tempo mantendo o conhecimento dele para continuar os experimentos. O que tenho que admitir que foi uma solução engraçada. O que dá a entender é que todos os funcionários, ainda mais com o Bruno White, os funcionários que eu falo é o Leif Pierre, o Ed MNR, a Stella Graeber, todo mundo, né, que meio que tomou conta da empresa, conseguiram botar o doutor pra dormir e fizeram ele ser agora uma parte dessa instalação. Quem deu a ordem foi o Leif Pierre. Eles sabem como é que faz, eles sabem o que tá acontecendo, eles sabem as paradas de como fazer com que as pessoas virem, né, ou estejam em outros corpos, ou sejam, sabe, transportadas para outras coisas, e eles meio que espalharam o doutor em vários complexos diferentes, justamente para que ele não tenha o controle de todas as coisas, mas o seu cérebro permaneça intacto. Ou seja, o doutor, que era quem fazia os experimentos, virou um experimento. Ele é basicamente agora tipo o ChatGPT da fábrica, literalmente isso. Tipo, os gajos podem chegar lá e obter o conhecimento dele porque ele é basicamente o computador agora. Por isso é que nós vemos-lo como um olho nas telas. Pois o gajo é literalmente uma espécie de programa pela fábrica. Os gajos podiam chegar lá e obter o conhecimento dele para continuar os experimentos sem ele continuar a ter influência no que ele fazia, naquelas merdas todas que ele estava a fazer. Então, pronto, basicamente é por isso que nós o vemos como ele está agora. E como eles disseram, como o Cor disse, na verdade, as partes do corpo dele estão espalhadas pela fábrica. Pela fábrica não, pelaquela área subterrânea, né? Então nós vamos ter que andar por aí a acabar com cada parte do corpo dele para assim matar o doutor de vez. Então vá, bora lá. Uma coisa, E agora ele seria Bora lá. eu fui pontual. Você já parou pra pensar que se um funcionário conseguisse entrar em algum lugar onde o doutor estivesse, ele podia digitar: porque estou construindo uma prisão. E assim facilmente acabava o jogo. Não tinha jogo. Sim, também. Você já parou pra pensar que sim? Não é mentira, mas nós precisamos de jogo, Sr. Celeiro, ok? O que eu acho é que, tipo, imagina, não é bem como se eles pudessem chegar lá e, tipo, obter as respostas imediatamente. Eles provavelmente torturavam-no a ponto de ele desistir e dar a informação, porque, tipo, o que mais é que ele podia fazer, né? Para, ok. Olá, rapaziada, como é que vocês estão? Já faz um tempo que eu publico vídeo e aqui vai a razão. Porque é que eu só parei o vídeo, não sei que imagem é que estou a aparecer enquanto eu falo, pronto, porque é que o vídeo parou? Porque é que a análise da história do Poppy Playtime capítulo 4 parou? Vocês perguntam-se, pois... Infelizmente aconteceu um problema. Literalmente, se for preciso, o tempo que eu mais demorei a fazer esta segunda parte foi mesmo porque eu fiquei tipo super chateado por causa disso. Depois tinha sido um vídeo, eu acho que vocês têm a mesma opinião do que eu, mas foi um vídeo que eu gostei bastante de fazer. Finalmente a rapaziada toda junta de novo para gravarmos o vídeo, divertimos bastante. E aconteceu isto e eu fiquei bastante chateado e pronto, eu parei um bocado a edição do vídeo, mas pronto. O que é que aconteceu, vocês perguntam-se? Basicamente, logo depois deste momento que vocês viram, no momento em que estávamos chamados a gravar o vídeo, logo depois aconteceu um problema. Eu tinha percebido que um dos nossos participantes, não vou revelar pois acho que não há motivo para isso, teve um problema no áudio, não estava
Eu consegui falar no vídeo e obviamente era uma cena que eu podia deixar passar, mas eu queria que toda a gente participasse, então eu fui ver qual é que era o problema e parei de gravar, pois obviamente não ia estar a gastar espaço no meu computador que chama batata pronto, para cenas que não iam ser incluídas no vídeo, né? Então eu parei e fui resolver o problema, não demorou muito tempo, só que o verdadeiro problema é que eu não gravei, eu não me lembrei-me de começar a gravar de novo. Eu só culpei a minha, a culpa é toda minha, ok, acontece, erros, e só tenho a pedir desculpa, literalmente. Vocês estiverem-se a perguntar, então Dias, o que é que vai haver mais no vídeo? Tu esqueces de gravar o resto? Não. Pois aconteceu uma outra cena durante o vídeo, que aí depois eu comecei a gravar de novo, e graças a Deus que os maiores plot twists, tirando um deles, eu não me perdi. A nossa reação a esses 3 plot twists gigantescos estão incluídos no vídeo, então pronto. O que é que vai acontecer para ocupar o resto do vídeo? Vocês vão ter agora um resumo feito pelo resto da rapaziada de todos os tópicos que nós perdemos e um resumo do resto da história, para quem estiver a ver isto em primeira mão, pior escolha das vossas vidas, mas pronto. Mas antes de irmos para os resumos feitos pelo pessoal dos vários tópicos que nós perdemos, eu vou falar aqui de algumas cenas que acontecem antes da primeira introdução, que vai ser o dos tópicos principais que nós perdemos, que vai ser falado por um dos participantes do canal, mas eu vou falar de outras coisas primeiro que aconteceram desde essa fita que nós estávamos a ver, no momento em que parámos, até esse primeiro tópico, que é algumas coisas. A primeira, que é uma coisa negativa sobre o capítulo, que eu fiquei bastante irritado enquanto falava na nossa reação, então vou tentar não ficar tão irritado aqui também, que é, como vocês sabem, nós matamos o Yarnaby, eu tive críticas como a morte dele foi, e o jogo continua, nós temos que agora ir atrás do doutor para matar o doutor, e durante esse caminho nós, não conseguimos apanhar aquela cena que nós usamos para tipo saltar por precipícios, não é? Acabamos por cair um monte e chegamos numa área onde o doutor disse que o Yarnaby não era o único bichito dele, ele tinha mais de onde o Yarnaby veio, né? Ele tinha mais com que combater, né? E ele simplesmente joga uma Baba Chops gigante. E quando eu digo gigante é muito exagerado. Pois, se caso vocês estiverem a ver aí a gameplay no fundo, a tal Baba Chops gigante não é tão gigante assim. Tipo, mano, é literalmente só o modelo da Baba Chops, vocês tipo encontram durante o jogo, aqueles minions assim pequeninos, aumentado. Tipo, literalmente. E o que irrita-me nisto tudo é não só o que eu falei durante o vídeo, né, durante as reações, que era os Nightmare Creatures não terem nenhuma interação na história de qualquer maneira que fosse, eles não são explicados porque é que eles existem, eles sim publicaram cenas sobre eles da história dos personagens, mas nada além disso, ninguém sabe o motivo de eles estarem sequer lá, houve muitas teorias sobre isso, muitos debates sobre isso e não faz sentido. E a pior parte é que tipo, o doutor não diz nem o nome da personagem, ele não diz tipo, olha, tipo, Baba Chops vai atrás dele ou uma merda, não, tipo, nem os nomes estão na puta do jogo, vocês têm ideia disto? E eu pergunto-me, porquê se quer fazer estes gajos? Porquê é que eles sequer existem? Ponham os Smiling Readers do capítulo 3 daquela parte antes de encontrarmos o Dog Day, aqueles Smiling Readers todos destruídos que aliaram só o 1006 para poder alimentarem-se. Mano, mete esses, puto. De onde é que vieram os Nightmare Creatures? O único motivo que eu consigo ver, eu não sei se eu falei disto no React, mas agora que eu tenho esta ideia, vou dizer aqui. Eu acho que o único motivo de eles terem criado os Nightmare Creatures, terem posto no jogo e não terem dado um único motivo sequer para não complicarem-se com a história, é para eles poderem vender produto. Pois eles venderam produtos dos Smiling Creatures que já no capítulo 3 não fizeram grande participação e agora fazer a mesma coisa, pois eles não iam vender os mesmos produtos novos, eles querem vender mais bonecos e tipo, epá, de uma maneira sim eu entendo e até consigo aceitar, mas tipo, porra, mano, a forma tão preguiçosa e tão estúpida de meter estes gajos no jogo irrita-me, estou a ver? Eu também não gosto da batalha contra a Baba Chop, estava aqui dizendo, acho que é podre e novamente, foi uma cena que eu falei no próprio React e volto a dizer aqui. O tempo que eles dedicaram a programar esta batalha, vamos aqui dizer, aumentar o modelo da Baba Chops, fazer a batalha inteira contra ela, todos esses momentos, todo o tempo que eles desperdiçaram a fazer esta porcaria, eles podiam ter dedicado para fazer uma parte única para o Pianosaurus, em vez de matá-lo em 15 segundos. Está aí dito, só piorou este capítulo ainda mais, eu fico bastante triste, porque vocês vão ver no final da review
como esta metade do capítulo, mais perto do final, estragou mesmo um bocado da minha experiência, mas pronto, este foi o resumo da parte da batalha contra a Baba Chops. Depois nós conseguimos derrotá-la e conseguir fugir dela. Nós entramos numa sala e temos um dos Nightmare Creatures, que por acaso é o seu nome, ok? É o Simon Smoke, já vou aqui dizendo, é o dragãozito vermelho, pronto, também não culpo ninguém que saiba o nome, os nomes não estão no jogo, ok, pronto, continuando. E pronto, ele está tipo preso numa cena, num vidro, e o doutor está tipo a dizer o quão insignificante a vida dele é. Ele é só mais um experimento inútil, um experimento fraco, frágil, indefeso, né? E ele dá-te uma escolha, né? Na verdade ele não dá escolha nenhuma, né? Ele diz, mano, se tu queres sair daqui, tens de tirar a vida deste experimento, esta vida inútil. Então tu tens que meter aquela cena da eletricidade para fazer aquilo, para matá-lo, né? Para matá-lo, para eletrocutá-lo até à morte, né? E eu não sei que resultado é que eu vou estar a mostrar aí, mas sim, tem uma maneira de não matarmos o bicho, que é encontrar uma parte destruída no teto, conseguir usar o nosso grab pack para sair dali e conseguir fugir. Ou seja, nós ainda assim mantendo o nosso caminho da moralidade, que nem o doutor Guilherme Briggs diz, né? Mas pronto, eu tenho que admitir que é bastante interessante a forma como o doutor interage connosco. Não é tipo que nem a Mommy Long Legs e que nem o Catnap. Ele tem sim a sua maneira fixe de interagir connosco para diferenciá-lo de outros vilões. Então isso é uma cena fixe. Mas pronto, do que eu consigo lembrar-me é de tudo o que tem de partes aí assim durante o capítulo. Essas partes não foram ditas na história resumida pelo corpo, pois não é nada importante para o rumo da história, para entender a história, né? A porra da batalha contra uma Baba Chops nem foi mencionada, para vocês terem a ideia de quão bosta aquilo é, mas pronto, tudo bem. Então pronto, eu quis falar aqui de algumas cenas do capítulo, né? Eu provavelmente falei no React, parando a história para falar com vocês, mas é isso, eu falei destas partes aqui e agora vamos para o tópico mais assim importante feito por um dos nossos membros e vamos agora enfrentar o doutor finalmente e ver como é que esta história toda continua. Durante a luta dele, que na minha opinião é bem chata, e lembrando, a luta dele é toda bugada. Queria guardar isso pro final do vídeo, mas não tem como. É sério, a luta dele é muito, muito, muito bugada. Teve pessoas que em live, assim que o jogo lançou, estavam jogando estavam na luta contra o doutor, e é simplesmente correr dos robôs que correm contra a parede, e correm contra a parede, você tem certos pontos do mapa que você pode acabar caindo no vazio. Não sei como está isso agora, mas suponho que a Mob Games rapidamente tenha resolvido isso. Mas isso é um dos problemas constantes deles e que sempre saem muitos patches de atualização logo depois, mas que eu acho que alguns dias a mais não iriam prejudicar muito no lançamento do jogo e ajudariam na melhora de bugs significativos no lançamento do jogo. Ok, rapaziada, só que avisando uma cena aqui e interrompendo o Sr. Celeiro que eu estou a falar da batalha com o doutor, que é, talvez eu possa parar no meio da explicação de alguns áudios para dizer algumas cenas interessantes que acontecem durante as partes que eles estão a rever, ou simplesmente alguma cena que eles possam se ter esquecido. Isto, no caso, não é uma cena que eles esquecem, é só mesmo aqui adicionar que durante a batalha o doutor começa, tipo, a dizer que ele é que foi o homem que criou, pavimentou a estrada de ouro, né? Basicamente a dizer foi ele quem fez a fábrica andar para a frente, foi ele quem criou tudo o que a fábrica, tudo o que nós conhecemos sobre a fábrica, os experimentos, todos os avanços científicos, e o Elliot Ludwig era só um homem tolo e destruído mentalmente, que tinha sonhos completamente fora da realidade. E eu gosto muito de ver esta dualidade entre ele e o Harley Sauer, mostra mesmo que eles eram quase que rivais, e eu gosto bastante como ele quase que desconcentra-se da batalha contra nós e só começa a se irritar sobre a vida dele e sobre o grande ego dele, estou a ver. Então, tipo, isso eu tenho que admitir que é uma cena boa que eles fizeram contar a história, mas pronto, voltando para o Sr. Celero. Falando sobre a luta do doutor em si, ela é uma luta bem broxante, acho que essa é a palavra que eu tô procurando. Porque como eu disse pra vocês, ela é bem bugada. Imagino que agora com os patches esteja melhor, mas mesmo assim não é uma luta que traz aquele momento de tensão. Você corre dos robôs que são controlados pelo robô e nada mais, numa espécie de labirinto que é bem fácil de andar e correr dos robôs, e encontrar 4 baterias para poder acessar
o lugar onde fica o cérebro do doutor. Uma cena que o Sr. Slayer não disse, mas eu vou aqui adicionar, depois nós matámos o doutor, depois nós apagámos o cérebro dele e matámos-lo definitivamente. Ele até diz que nas suas últimas palavras que nós não salvámos ninguém. O que é que ele pode estar a dizer sobre isso? Eu não sei, mas pronto. Mas depois nós matámos o doutor, aí sim conseguimos transformar a nossa mão direita, a nossa mão vermelha, que acompanhou-nos desde o começo do jogo, para assim conseguirmos a Omni Hand, né? Que no caso vai ser a suposta mão que pronto, pode abrir qualquer lugar da fábrica, era mesmo para as pessoas importantes, que obviamente estava com o Harley Sauer, como nós vimos numa das fitas mais perto do começo do capítulo, né? Uma cena que o Sr. Slayer disse nos outros capítulos, eu vou adicionar aqui só para relembrar, que é a mão vem muito tarde no jogo, não dá mecânica nenhuma nova para o jogo, só serve mesmo para abrir supostos lugares novos da fábrica para avançar com a história, mas não é uma cena adicional, tipo de gameplay, tipo, olha, vamos a lugares que nós estávamos antes e vamos conseguir entrar em lugares que nós não conseguíamos antes, ou seja, é aquela ideia de curiosidade, tipo, olha, vou voltar cá mais tarde, não tem isso, é só para avançar com o resto do capítulo, basicamente. Então, é um bocado de estupidez, mas pronto, vamos lá ver, agora que nós matámos o doutor, vamos ver como é que esta história continua e com certeza o final do capítulo. Começamos com a primeira fita, que surge logo a seguir à batalha contra o Doutor. Esta gravação mostra uma conversa entre ele e o Projeto 1006. É importante esclarecer que não há qualquer tipo de amizade entre eles. Muito pelo contrário, o que existe é quase só ódio. O Doutor realizou vários testes e experiências dolorosas no 1006, tentando perceber o que o tornava tão especial em comparação com os restantes projetos da fábrica. Apesar disso, agora estão do mesmo lado, mas não por respeito mútuo, apenas porque partilham um objeto em comum: eliminar os rebeldes, ou seja, os projetos que se voltaram contra a Playtime, liderados pela Poppy. Esta aliança entre o Doutor e o 1006 é frágil e puramente estratégica. O 1006 neste momento é quem tem mais poder. Ele evoluiu, não no sentido literal, mas em termos de autoridade e influência. É ele quem pressiona o Doutor a dizer que o tempo está a esgotar-se e que é preciso encontrar uma solução urgente. Esta conversa deixa pistas sobre um plano que poderá ser revelado nos próximos capítulos, seja para acabar com os rebeldes, seja algo ainda maior. Do caminho de volta ao Porto Seguro é um pouco diferente, mais emocional. É uma gravação do Richard a conversar com um dos miúdos que fazem parte do Dewey. O Richard é um personagem interessante. Começou com um trabalhador comum da fábrica, alguém que não suportava o ambiente. Tudo lhe parecia desumano, frio. Mas graças à influência de um antigo diretor que lhe ensinou a manter a calma e a ser mais dedicado, o Richard transformou-se num homem mais maduro e tornou-se ele próprio diretor de uma das áreas da fábrica. Agora é ele quem tenta guiar e aconselhar os mais novos, com este miúdo, que infelizmente acabou por se tornar uma das 3 crianças que compõem o Dewey. Este, em particular, é o mais agressivo dos 3. Era um rapaz que se metia constante em brigas, revoltado com tudo à sua volta, embora tenha seguido alguns conselhos de Richard. Nunca conseguiu abandonar totalmente a raiva que sentia. Essa raiva acabou por o dominar, fazendo dele a parte mais instável e violenta do Dewey. Sempre que vemos o Dewey a agir com fúria, a perder o controle, ou mesmo a matar, como aconteceu com o Pianossauro, é esta criança que está no comando neste momento. É importante lembrar que o Dewey é composto por 3 crianças distintivas. A segunda criança, que é aquela que vimos no início do jogo, a cair na plasticina, é muito feliz, com pais que amava e adorava a Playtime. Não era órfão, foi apanhado num acidente e a fábrica aproveitou a oportunidade para transformar num experimento. Esta criança representa o lado mais inocente e brincalhão do Dewey. Sempre que o vemos a falar de forma amigável ou com entusiasmo, é ela que está no controle. A terceira criança é o mais velho do grupo. Era órfão, mas ficou sem pai já numa idade mais avançada, o que dificultou imenso na sua adoção. Mesmo assim, era visto como líder natural pelas outras crianças. Um funcionário da fábrica chegou mesmo a escrever que, se ele não fosse envolvido em nenhum experimento, podia ter sido um excelente trabalhador a cuidar das outras crianças. Infelizmente, a Playtime decidiu integrá-lo no Dewey. Ele representa o lado mais calmo, estratégico e inteligente da criatura. Sempre que vemos Dewey a agir com determinação, a traçar planos ou a tentar proteger outros brinquedos, é este miúdo mais velho que está ao lema.
O problema inicia-se a partir do momento em que nós entramos dentro de uma sala e nos separamos tanto com o Dewey, tanto com a Poppy a discutir sobre o que fazer. A Poppy, obviamente, puta como sempre, quer deixar tudo à mão de Deus e bazar. Mas o nosso queridíssimo Dewey, de bom coração, quer salvar os seus amiguchos. Coisa que também não iria ser possível porque o nosso herói, o Wally, liga-nos com uma voz um bocadinho estranha, vamos fingir que foi da net, a nos informar que o Projeto 1006 estava a caminho do Porto Seguro. Só aqui adicionando à parte que o Henrique está a falar, quando o Wally liga-nos a dizer que o Projeto 1006 está para atacar o Porto Seguro, a Poppy avisa ao Dewey que ele precisa distraí-lo, pois o Dewey é o mais forte dali, então o Dewey sai do Porto Seguro para ir atrás do 1006, enquanto nós vamos ficar lá para resolver o problema, para tentarmos impedir que ele entre, que é agora o que o Henrique vai dizer a seguir. Então nós tínhamos que nos despachar. Eventualmente nós despachamos-nos e arranjamos o gerador. Bem, depois do Dewey sair, nós, reparamos o gerador junto do Wally, tanto que quando nós acabamos, ele parece estar super feliz com isso, ele até tem até fala de uma maneira estranha, eu não sei, o Wally é estranho, mas pronto, está feliz, está toda a gente feliz, pronto. Salvámos o Porto Seguro, por causa que o Projeto 1006 perdeu o doutor, então obviamente ele ficou irritado com isso, e agora depois nós vamos falar com a Poppy, porque agora é hora de fazermos o plano dela, o que eu acho bastante conveniente, pois logo quando nós matávamos o doutor, acontece isto e o Dewey tem que ir embora. E quando o Dewey já não está cá para ter alguma opinião quanto a isso, a Poppy já pode meter os explosivos. É um bocado suspeito, na minha opinião, mas é o que é. Nós estamos mais do lado da Poppy do que do lado do Dewey, infelizmente. Então, vamos agora para uma das últimas partes do capítulo, que é meter os explosivos por toda a fábrica para finalmente explodir com isto tudo e, no meio disso, ver algumas coisas interessantes que nós vamos ver agora a seguir. Durante a colocação dos explosivos, para explodirmos a fábrica, encontramos uma fita que fala mais sobre o passado das crianças que formam o Dewey. Então nessa cassete fala dos pais irem visitar a criança para ver se estava tudo bem lá à fábrica e que quando chegam lá, os cientistas empurram-nos para uma sala de tranca. Aqui corrigindo a barba em branco só numa cena, os cientistas não empurraram os pais da criança lá para dentro da sala onde estava o Dewey, né? No caso, não só a criança caiu no começo na plasticina, né? Que não era órfã, era filha desses pais, não só já foi transformada no Dewey, como as outras duas crianças, já foi falado lá atrás, já se juntaram com o Dewey, ou seja, do que deu para entender, o Dewey já está completamente feito neste momento em que os pais estão aí lá visitá-lo. E isso só mesmo para dizer que a fábrica deixou os pais desse miúdo, Jack, que era um miúdo que não era órfão, foi visitar a fábrica e teve esse acidente. Eles deixaram os pais irem lá visitá-los, mas eles não empurraram os pais lá para dentro, eles mesmo por vontade quiseram ir lá ver do miúdo e os cientistas deixaram, mas é o que nós vamos ver agora a seguir do porque é que isso é tão importante. Quando eles ligam as luzes dessa sala, está lá o Dewey. Já está a criança já está transformada, ligada às outras duas crianças. E a criança, a segunda criança, eu não vou especificar muito bem isto, porque vai ser falado a seguir, que é o Dewey, foi 3 crianças, e nesse momento estava a ser controlada pela criança raivosa. E então essa criança, ao ver esses pais, não pensa 2 vezes e mata os pais dele. Aqui explicando um bocado melhor porque é que o Dewey haveria de matar os próprios pais. Obviamente o motivo é que ele, não só o Jack está dentro daquele corpo, como outras 2 crianças, né? E isto pode ser um pensamento mútuo entre as 3, ou pode ser um pensamento apenas da criança raivosa, que é as vozes gentis mentem, que até vai voltar no um bocado, é o pensamento, né, que o Dewey tem durante toda a sua vida depois desse acontecimento. Porquê? Porque durante os experimentos os cientistas eram cruéis, nós tivemos várias descrições neste capítulo como é que aquilo funcionava, então quando os cientistas eram bonzinhos para eles, os experimentos sabiam que alguma coisa de mal ia acontecer com eles e que eles iam passar por torturas completas. Então, quando o Dewey, né, no caso a criança mais agressiva que está no controle naquele momento, vê que os pais estão a ser muito simpáticos, pois eles acham que estão a falar com o filho deles e não com outra criança muito mais agressiva, essa criança agressiva pensa que esses mesmos adultos vão fazer mal a eles, né?
E é por causa disso que a criança agressiva que está no controle daquele momento mata os pais sem saber que ele estava a matar os pais de uma outra criança que estava naquele corpo. Tanto que depois disso nós podemos ver que logo depois dos pais serem mortos, né? E aí nós descobrimos mesmo que a porta estava trancada, ou seja, os cientistas queriam que aquilo acontecesse, ou seja, eles trancaram a porta para os pais mesmo morrerem para o Dewey, o seu próprio filho. A criança, que é o Jack, que era filho daqueles pais, depois dos pais serem mortos, volta ao controle e percebe o que é que fez e pronto, se atina a chorar, né? Bem, isto também é uma cena muito boa, não só para ver como é que o Dewey funciona de verdade, que a mente dele pode enganá-lo completamente, porque ele tem crianças completamente diferentes a controlarem em diferentes momentos, como também nós vemos como é que a fábrica atuava para resolver estes incidentes, né? No caso, um miúdo que não era órfão foi à fábrica e teve este acidente trágico, eles não podiam deixar isso ir ao público, então eles chamaram os únicos familiares que ele provavelmente tinha, ou qualquer pessoa muito ligada ao filho, que eram os próprios pais, para matar qualquer prova que houvesse dos crimes que a Playtime estava a fazer lá dentro, o que é completamente assustador e eu gosto bastante desta fita, e eu acho que é a minha favorita do capítulo inteiro, para ser sincero. Depois de vermos a fita do Dewey / MVP, nós não começamos a perceber tipo, muito mais da história dele, mas já temos tipo uma base do que vai ser. Encontramos com ele e que depois de meter as bombas. Ele diz-nos que não conseguiu encontrar o 1006 e começa a estranhar isso, só que depois dele dizer isso há uma explosão no Porto Seguro. Portanto, e a explosão que aconteceu, ela aconteceu porque o 1006 pegou em todas as bombas que nós pusemos na fábrica e usou no Porto Seguro. Aí, quando nós chegamos ao Porto Seguro, e pronto, é o que vocês estão a ver à vossa frente, todos os amigos do Dewey, toda a gente que nós conhecemos no Porto Seguro, toda a gente foi morta por causa dos explosivos que nós mesmos tínhamos posto na fábrica. Ou seja, tecnicamente por nossa culpa, toda a gente que o Dewey amava morreu. E ele não podia fazer nada quanto a isso, porque ele estava fora. E aí acontece o grande plot twist, que é o Dewey culpa-nos a nós e à Poppy por causa do que aconteceu, e nem podemos ver que ele está errado, pois a Poppy é que tinha esse plano de explodir a fábrica toda e por causa disso o 1006 conseguiu explodi-la, sem contar que ele não estava lá para fazer nada, ou seja, era tudo uma armadilha de 1006, ele estava à espera que a Poppy fosse fazer isso para explodir a fábrica e o Dewey por causa disso vai à loucura e culpa-nos a nós porque nós é que seguimos a Poppy completamente com uma marionete cega e isso faz o Dewey completamente ir à loucura. As vozes na cabeça dele, né, todas as mentes começam a discutir entre si, né, umas do lado do protagonista e outras não, mas o Dewey pronto, quebra-se de vez, vai à loucura completamente e faz o Ted desabar e logo após isso nós vemos a verdadeira forma dele que ele usou provavelmente para matar o Pianossauro e nós conseguimos ver que ele tem as 3 mentes dele, né, das 3 crianças expostas e agora nós podemos ver como é que ela é verdadeiramente e não aquela figura completamente amigável que nós conhecíamos, mas um monstro verdadeiro que agora quer nos matar com tudo o que ele tem. E aí chegamos sim na verdadeira etapa final do capítulo. Infelizmente, nosso MVP Dewey, até é o que é, mano. Vocês estão a ver aí nas imagens, puto. Então, nós temos que começar a fugir do Dewey, escapar pelas zonas da fábrica, até que nós chegamos lá à zona da construção e chegamos na verdadeira batalha final contra o Dewey, que é num espaço gigantesco, tem de estar a fugir dele, e aí é que vem a parte uma das partes que eu mais gosto no capítulo 4, não é exatamente isto, mas é a atenção ao detalhe, né? Eles deram-nos essa dica antes para nós chegarmos na batalha e termos zero ideia do que é para fazer. Vocês lembram-se que numa das partes que nós estávamos com o Dewey, o doutor fez com que uma daqueles canos de gelo soltasse e o gelo fosse para cima do Dewey congelando. Então aí nós descobrimos que o Dewey tem sim uma fraqueza e o doutor podia usar isso contra ele. Eu falei sobre isso, falei do quão inteligente era mostrar isso, que os personagens que pareciam imortais tinham sim fraquezas, mas não, o Dewey, eu disse isso mesmo porque ia ser importante para o futuro, porque aí nós usamos o gelo, né? Nós metemos o gelo ali
para congelar o Doughy, né? Nós puxamos no momento certo para congelá-lo e aí usamos as serras para serrá-lo enquanto ele está imóvel, né? O que é doloroso, pois nós aprendemos uma fraqueza sobre o nosso amigo e estamos a usá-lo para derrotá-lo. Mas é o que é, mano. Eu gostei muito da atenção aos gajos que estiveram com isso. E a batalha em si eu gosto bastante. Não é que nem a do Catnap, que é um bocadinho estúpida e tens de ficar lá bué de tempo à espera. Eu gosto bastante desta batalha. Podia funcionar um bocadinho melhor, mas é isso aí. Nós vamos tudo falar melhor no final do vídeo. Mas é o que é. Nós conseguimos vencer o Doughy, serramos-lo, ele parece que morreu, infelizmente, mas aí conforme nós avançamos, usamos o nosso grab pack, ou seja, estamos naquele momento indefesos, o Doughy aparece e ele está-nos a culpar por tudo o que fez, que nós e a Poppy, no momento em que chegámos, destruímos tudo, o Porto Seguro está destruído, todos os amigos dele estão mortos, e ele começa a meter culpa toda em nós, e conforme ele distrai-se, nós conseguimos disparar numa das cenas de gelo, e ele continua a ser congelado continuamente, não conseguindo mexer-se, né? Até que nós conseguimos fazer uma daquelas prensas hidráulicas, acho que é o nome dessas cenas, que amassam coisas para, infelizmente, tentá-lo esmagar. O Doughy consegue defender-se, ele consegue agarrar aquilo mesmo continuando a ser congelado, ou seja, ele está completamente com raiva e ele continua a culpar-nos, ele continua a dizer que ele devia ser mais forte, mais resistente e que novamente as vozes gentis mentem, mas ele não aguenta e deixa aquilo tudo cair em cima dele, ele continua a ser continuamente esmagado e nas suas últimas palavras, ele em vez de nos culpar-nos uma última vez, ele perdoa-nos, ele pede-nos desculpa basicamente, ele diz, ou seja... Basicamente, o que eu consigo entender disto é que a criança mais agressiva estava no comando do Doughy durante toda a transformação dele, durante toda a batalha, até este ponto, mas nas suas últimas palavras, uma das crianças, outras duas, no caso pode ser o Jack, o miúdo do começo, ou a criança mais responsável, podem ter tomado o controle nos últimos segundos da vida do Doughy para pedir-nos desculpa, pois não foi a nossa intenção destruir o Porto Seguro e matar todos os amigos deles, ou seja... Aquelas duas mentes que têm consciência, né? Enquanto a outra é completamente agressiva, completamente descontrolada. Ou seja, mesmo até ao final da sua vida, o Doughy foi sempre uma mente completamente destruída. E só prova que ele não tinha como sobreviver. Ele não tinha como ser uma pessoa feliz. Obviamente que ele não conseguia ser feliz naquela fábrica, mas a forma como a Playtime criou basicamente um ser vivo com 3 consciências completamente diferentes, com gostos e personalidades completamente distintas... que chegou a este ponto e o Doughy não se conseguia controlar, não tinha hipótese. E sinceramente eu não consigo entender o motivo da Playtime querer fazer aquilo, pode ser uma fora de roteiro, pode não, mas o que importa é que o Doughy foi assim um personagem completamente bem escrito, eu adorei, e ele é sim a cara do capítulo, não é o Yarnaby do Doutor, é sim o Doughy, o nosso GOAT, é o MVP desta história, e infelizmente veio a falecer por causa de nós, né? Mas bem, guys, agora que nós acabámos aqui todos os resumos, foi até aqui onde nós percebemos que não tínhamos gravado nada. Imagina, nós não tínhamos percebido, eu comecei, nós fizemos uma outra paragem, nós começámos a gravar e aí eu achava que ok, está tudo junto, é só colar, é só juntar tudo, mas não tínhamos gravado nada desde a parte antes da batalha com o Doutor até acabar a batalha com o Doughy, eu sei. Nós perdemos muita coisa importante, mas é o que é. E pronto, eu fiquei triste, obviamente. Este vídeo vai estar a sair muito mais tarde do que o capítulo 4 já lançou, mas eu queria sim publicar este vídeo, mesmo que fosse com este problema todo. Mas, guys, está aí, isto foi tudo o que nós perdemos. Se caso vocês não gostaram um bocado desta cena de cada membro estar a explicar a história, vocês acharem que alguém explicou da maneira melhor, comenta aí em baixo para nós sabermos, pois a ideia nós não voltámos a fazer isto, foi só uma ideia fixe que eu achei, porque ok, estamos todos a ver a história, vamos cada um fazer a sua parte, cada um explicar a parte da história, eu acho que vai ser fixe, mas pronto, é o que é, isto aconteceu, não pretendemos que volte a acontecer, como eu disse há uns vídeos atrás, conforme esta nova forma de gravar, vamos ter que habituar-nos a ter esta coordenação toda, mas vamos tentar fazer isto e que nada volte a acontecer desta maneira. Mas pronto, guys, está aí, bora lá voltar para agora a nossa reação mesmo, agora do que vem depois, que ainda bem que pelo menos não perdemos estas partes, então é só isso que eu posso dizer, então vá, bora lá. Tentando ver onde tá a Poppy, cadê essa boneca do caramba?
nós conseguimos chegar numa parte como se fosse de garagem, algo do tipo que eles vão levando as coisas pra Cadê a amiga do parça de plasticina? e tudo mais. O parça de Encontramos plasticina. justamente o lugar pra pôr a fita que nós acabamos de pegar. Esta e é fita, a fita. antes de nós começarmos a ver a fita, desculpem lá parar, eu só queria dizer uma cena. Só mete, puto. Não, calma, eu só queria dizer uma cena. Vai ter 3 partes muito importantes neste final de capítulo que vão ser completamente explodir a cabeça. Só preparem-se. Vamos para a primeira delas. Da Poppy. A Poppy, ela revela basicamente algumas coisas muito importantes. Primeiro, ela é filha do Elliot Ludwig. Pô! O pessoal andava a fazer essa teoria desde o fucking capítulo 1. E os gajos chegaram lá e disseram: querem saber? É verdade. Está aí, nas tuas mãos. Não, como é que o gajo só solta essa bomba, assim, tipo, casualmente? Do nada, Ah, né? Lá está, rapaziada. O tal familiar... Nem meteu um aviso bomba. Exato. Lá está. Lá está o tal familiar que o Elliot Ludwig tinha perdido. A filha dele. E isto foi o primeiro experimento da fábrica. A filha dele, de novo. Não se lembram que o Sr. Slayer tinha falado com a história do Elliot Ludwig? Na primeira parte do vídeo, a Mário mesmo não estava cá. Como? Que era de que o Elliot Ludwig tinha perdido um membro da família muito importante e por isso é que, pronto, teve... Ele se afastou. Exato. Esse membro da família era a própria filha dele. E a Poppy foi o primeiro experimento da empresa. Trazer a filha de novo dele. Tanto que foi por isso que ele quis continuar com os experimentos. Para dar novas chances para as crianças de viver. Que nem ele fez com a filha dele. Só que aí chegou... Também. Só que aí chegou o Harley Sauer e fodeu com tudo, né? Aí é complicado. Mas pronto. Está aí a primeira bomba... Como é que a filha dele morreu? Pronto, alguma doença ou algum acidente, não nos é dito. O que nós sabemos é que ele perdeu a filha e eles fizeram os experimentos para trazê-la de novo agora com uma Poppy, que era a cara da empresa naquela época, né? Mano, desde o capítulo 1 os gajos a teorizar. Novamente, a Mob Entertainment tem uma boa interação com fãs, mano. Eles gajos entregaram as teorias que eles andavam a fazer desde o começo, puto. E está aí, Zé, nas nossas mãos, puto. Essa aí eu tenho que admitir que foi muito bom. Mas pronto, continuando. Oh, calma, opinião polémica. Ai, o que é que ele vai dizer? Oh, não. Oh, pronto. Poppy Playtime fez aquilo que FNAF não fez. Chupa! Nossa, não, calma. O Arrick, se alguém fizer uma fanart nossa, deu e o Arrick tipo a dar uns cumprimentos. Ele mandou aquela complicada. E posso ser sincero, eu estou com ele. Não estou a falar de que FNAF é podre, só estou a dizer FNAF hoje em dia está a perder para Poppy, mano. Não queria dizer nada. Estou com o Arrick nesta aqui, putz. Mano, Accurate Reach nem se compara, mano. Mano, nem só... Não, nós nem estamos a falar dos plot twists e da história, mano. Nós estamos a falar do facto de eles terem corpos mortos, mano. Desde o começo que FNAF anda com a cena das crianças e nós não vimos um único corpo morto, puto. Assim não dá, Zé. Assim não dá. Mas pronto. Vamos tratar os bois pelos nomes e vamos continuar o vídeo de Poppy. Se caso quiserem FNAF, talvez trazemos. Duvido. Mas pronto, bora lá. O pai dela sumiu em algum momento. Ele comandava a empresa, ele fazia as O coisas. momento que ele mas desapareceu, sumiram se calhar com foi ele. quando a empresa tirou, Ela dá a né? entender, ó, desde quando você se foi. Não sei se é por conta dele sumiu ou se sumiram com ele, que nem os funcionários armaram pra cima do Elliot. Exato. E ou o Elliot foi preso ou o Elliot foi morto mesmo. Ei. Não sabemos dizer o que aconteceu, Mataram mas o o Elliot dono. sumiu da jogada. E agora esses funcionários é que tomaram conta da empresa. O Leif Pierre, o próprio Harley Sawyer, a Stella Graber e o Ed MNR. Mas a Poppy admite que ela é a filha dele. Ela era realmente a filha que ele tinha perdido e o próprio Elliot conseguiu trazer a filha dele de volta, mas agora na boneca Poppy. Ela também fala que ela já sabia da hora da alegria, mas ela não tinha o que fazer, ela não sabia o que fazer, mas ela sabia que ia acontecer, que era o plano do protótipo e o protótipo que falou isso pra ela. Eu tenho que acabar com tudo, eu vou destruir tudo. A Poppy, ela poderia ter avisado a galera. A Poppy, ela poderia ter tentado ela tinha contato com ela, então. possível. Ela poderia ter feito alguma coisa, mas ela não fez. E aí o protótipo pegou, né? E o Catnap foi lá e prenderam ela na caixa. E logo depois, na próxima sala, temos mais uma fita do Dewey. Agora, Dias, pausa aí. tentando pôr... Diz aí. Uma pausinha rápida, pessoal. Aqui é confirmado aquilo que eu não tinha certeza, né? Em uma certa parte do vídeo, que é... a gente não sabe se a Poppy realmente saiu porque ela queria, o motivo dela ter saído do Porto Seguro, mas agora a gente sabe que realmente ela foi capturada e por isso que ela não voltou.
A gente Exato. já sabia que ela realmente estava presa, né? Pronto, Até porque ok. no capítulo 1 a gente encontra ela assim, mas agora sabemos por quem que foi capturada. Sabemos que foi pelo Catnap e pelo Prot. E foi capturada por ser o filho do A do filha diretor. dele. E provavelmente porque com certeza ela estava contra o que o protótipo estava a fazer. Isso era outra cena. Eu sabia. Por isso ninguém gosta Eu- dela. Ah, Pronto, ok. porque ela ficou presa e o pessoal assumiu. Olha, ela deixou-nos para trás. Então, tipo, pronto. Querendo ou não, a Poppy é um bocado para o estranho, mas mesmo assim, ela ficou presa e o pessoal Não assumiu. matavam e davam de alimento. Pronto, Tipo, como eu prendeu. tinha dito, a história de Poppy Playtime está em boas mãos, mano. Está em boas mãos. Agora vamos para a parte de certeza final do capítulo. Vá, bora lá. Ele mesmo uma lembrança, falando: eu tenho que proteger os outros, eu tenho que salvar minha família, eu tenho que salvar eles, porque eu posso fugir a hora que eu quiser, mas eles não. Esses que estão aqui, eles vão continuar aqui dentro, e seria errado da minha parte ir embora e fugir como se nada tivesse acontecendo. Então o Doe, ele cria essa responsabilidade, ele grava essa fita para ele sempre se lembrar de que ele tem que proteger os outros ali da parte do MVP. Porto Seguro, por mais que ele já pudesse ir embora quando ele quisesse. Logo depois do lado é como Isto, antes de nós passarmos para a parte final, só queria dizer uma cena. Isto é uma cena só mesmo muito da boa que eles fizeram. Fecha a matraca. Bem dito. É mais numa parte de impacto da história, que é meter esta fita do Doe, dele mostrar que era que gostava dos experimentos, que queria protegê-los depois da morte dele. Pronto, é só isso que eu queria Então, já dizer. sabia que ia morrer. Não, imagina, nós encontramos essa fita do Doe a falar que ele queria proteger os brinquedos e ele podia ter saído da empresa, ele podia ter fugido para o mundo, mas não, ele quis ficar lá para proteger toda a gente e nós porquê? Porque eu gostava deles, mano. E os gajos puseram isso, eles puseram essa fita num lugar para nós encontrarmos depois de matá-lo. É muito, muito bom. Ok, bora lá passar para a última parte. como se fosse aqueles lugares que você joga o lixo, sabe? Que você vai, vamos triturar aqui nessa parte da ventilação. E nós caímos nesse lugar e encontramos a Pop e a Kissimice tentando se proteger. Agora que o 1006 está solto, podendo pegar eles a qualquer momento. E aí acontece mais uma revelação. Agora é a hora dos plot Henrique! twists. Quando nós estamos no telefone, a Pop tá ligando desesperada pro Oli pra tentar pedir ajuda. O Oli fala como se a voz dele tivesse normal e ele tivesse perto. E aí então que é revelado o seguinte: o 1006 é o Oli. E Ha! O quê? Henrique! Rapaziada, adicionem ao contador do Henrique burrice. Chupa! Chupa! O Henrique? Onde está o Oli e o Henrique? Onde está o Oli e o Henrique? Cadê o Oli? O Henrique, onde é que tu estás agora? Onde é que tu estás? Mano, já chega. O gajo está tão emote. O Henrique, Ele tem o Henrique, não tem o emote. o Henrique, o que é que tens a dizer? Queremos ouvir. Henrique, tu tens olhos. É fazer um minuto de silêncio pelo Oli. Tem que existir um Oli. Vai-nos ser esclarecido. Mas como é que te sentes? Sentes com culpa? Ah, mano, não, esquece, mano. Não só o Doe é melhor que o Oli, como o gajo. Esquece, lixou-se. Mas porquê que o Oli estava com a voz diferente, sendo que ele foi sempre o 1006? Porque o gajo fez essa voz, criou esse personagem para a Poppy confiar nele, para assim saber tudo o que ela queria fazer. Assim o 1006 sempre podia saber como estragar os planos da Poppy, pois ele sempre foi o É Oli. uma puta de uma manipulação, não? O gajo está a manipulá-la desde os primórdios da fábrica. Ou seja, o que é que aconteceu para a fábrica naquele momento em que ele nos ligou? O 1006 nunca queria atacar a fábrica naquele momento. O que nós fizemos foi ter desligado as proteções do Porto Seguro. Aquele momento em que o Oli ligou-nos a dizer: olha, ele está a chegar. Aquela cena que nós fizemos não foi para ativar as defesas. Foi para nós desligarmos, para assim ele poder meter lá os explosivos e arruinar o Porto Seguro. O gajo... Ai, não. Sim, mano. Eu nunca gostei desse gajo desde o princípio, mano. O Henrique. Acontece, o Henrique. Sabes o que é que o Oli me fazia lembrar? Lá o Gregory do FNAF. Exato, do Security Breach, mano. Esse também é outro badalhoco, mano. Nem vamos falar dele, mano. Putz.
Isso é o verdadeiro Wally e seus amigos fazem explicar. Nunca confio num gajo que está atrás de um Palmas cellphone. para Pedro pela sua intervenção maravilhosa no vídeo. Adorei. Mas vá, bora lá. Agora vê como é que esta treta toda vai acabar. Que elogiado. Aparentemente, ele pegou a personalidade do Wally de um outro brinquedo e acabou utilizando isso pra enganar a Ele copiou Pop. a voz dele. E aí a Pop até pergunta, pô, Mas mas que você sim, continuou mentindo pra mim, por que você fez isso? Ela falou, eu continuei mentindo porque você merecia isso. Porque você tinha que aprender e eu fui brincando com você até você aprender a lição de que você tinha que estar aqui embaixo. E aí o protótipo fala, eu vou te pegar e você vai ficar aqui, você não vai fugir e você vai até gostar do que vai acontecer. E aí começa uma discussão, a Pop fica confusa e o protótipo, eu vou te pegar, você vai ver o que vai acontecer, ainda mais por você ter fugido de mim. A Pop, ela fica tão desesperada e mostra a personalidade dela de verdade que ela sai correndo e não tá nem aí pra Kissimice. Mas não é badalhoca, mas não quer saber. Ela vai embora correndo. A Kissimice fica até triste por que tá acontecendo e o protótipo então fala pra gente que agora torçam pra que vocês sobrevivam à queda. A Kissimice, na hora que cai tudo, ela tenta agarrar a gente, consegue ali meio que fazer um negócio pra Olha os pegar a braços gente dela pelo arrancar braço, isso. mas como ela tomou todos aqueles danos, ela foi queimada ali no capítulo 3, ela não tem força pra nos segurar e o braço dela rasga. E a gente vai caindo até lá pra baixo. O que Estamos salva a sozinhos gente no é mundo. justamente o grab pack que a gente tem que amortecer essas quedas. Então, Eu nem sei qual é que é o objetivo disso. Mas nós chegamos de um Nós estamos outro ainda mais lugar, para baixo na que fábrica. é o laboratório principal fucking da onde caralho. nasceu o 1006. Foi aí então que a gente Olha, tem as flores de várias papoula. flores de papoula, tem tudo aquele negócio da onde nasceu a Pop, que é justamente É agora, a próxima rapaziada, parte. o último momento do A gente capítulo. tem mais uma finalmente, porra! apresentando a fita. Olha, a é o última Leif fita. Pierre. E o Leif Pierre fala, seja bem-vindo ao laboratório, tudo mais, mas olha... Está com coordenadas desconhecidas. Você sabe que não era pra você estar aqui e a partir do ponto que você pôs essa fita, você ativou o sistema de segurança. E aí então a gente fica, meu Deus, filha da mãe, prendeu a gente, mais um negócio do Leif Pierre. Agora, E aí rapaziada, a gente vai olhar pra escotilha eu e lancei tem o meu justamente, elo. né, a Kissimice vindo, tentando, né, ainda se recompor. Mas não é a Kissimice. Quando a luz finalmente sai, que tava brilhando... Não! Não! Ele voltou! E aí, então... Pop Playtime. Eu me assustei. Mas o cara não disse que eu tava morto, Zé. Toda a história. Eu me assustei. Então, Deve ter dado mais de uma tem uma teoria. Acabou aqui. Eu lancei o meu L. Adiciona o Dias de Las Burrice. Eu disse que este gajo não ia voltar. O Henrique, eu estou junto contigo. Eu tenho uma teoria em relação a isso. É o seguinte. Se você quiser fazer o favor de voltar um pouquinho atrás, vocês vão ver... eu tenho ideia do que é que vais dizer. Não te preocupes, tenho ideia do que é que vais dizer. É só uma teoria, já que pode ser o caso Calma. Pode ser o caso de ser a mesma coisa que aconteceu no capítulo 3. Eu duvido que eles tentem repetir o truque, mas se vocês olharem para a tela de vocês, a sala ela tá sendo enchida com o gás do catnap, aquele gás alucinógeno e aquelas Sim, quando paradas. acaba o capítulo. Então, talvez, como eu disse, é só apenas uma teoria minha, o que a gente esteja vendo é tipo o efeito alucinógeno daquele gás antes da gente desmaiar por completo, que é o que acontece no final e termina o capítulo. Imaginem, se a Mo fizesse isso, seria muito movimento filha da puta, vou ser sincero, mas tipo, está muito perfeito. Tipo, no capítulo 2, quando a Kissimice aparece, nós pensamos, olha o Wuggy Wuggy, só que não, é Kissimice. Eles fizeram a mesma coisa, só que ao contrário. Nós pensamos que é Kissimice para nos vir ajudar, mas não, é o Wuggy Wuggy. Tanto que, uma cena que podes comprovar essa teoria do Slayer é que ele está tipo ferido. Ele está ferido na cabeça. Se tu fores tipo olhar o modelo dele nos jogos, tipo, ele está um bocado rasgado no corpo também. Então, tipo, o gajo parece que depois da queda do capítulo 1, depois da luta que nós tivemos com ele, o gajo ficou todo lixado, mas ele sobreviveu, ele está aqui, mano. Tipo, eu acho que, eu não sei se ele vai ser um inimigo, ainda está muito em aberto como é que vai ser, o que é que ele vai fazer no capítulo 5, mas tipo, o que eu acredito que ele possa ser, por conta que ele já foi confirmado que ele tem uma boa relação com a Kissimice, ele pode ser tipo um aliado, que não é porque ele gosta de nós, mas se calhar porque... Assim dessa forma. Sim, porque tipo, imagina,
se calhar, depois de ele ter falhado em apanhar o protagonista, o Projeto 1006 tentou matá-lo. E ele, tipo, fugiu e agora quer aliar-se a Na Kiss Inici. real, e isso aí é até uma boa teoria, pelo fato de que, às vezes, essa cena em si, o contexto dela pode ser um puro engano, já que, como a gente sabe, né, como a gente já é confirmado, já, a gente sabe que o Huggy Wuggy, quando a fábrica ainda funcionava, e mesmo depois, ele era o sistema de segurança da fábrica, né? Exato. Ele eliminava quem chegava perto ali, etc. E como a gente vê na fita, o cara fala, né, a questão do sistema de segurança. Eu já tinha, inclusive, tá aí um detalhe muito legal, né? Que quem lembra dessa parada, né? Que o Huggy Wuggy é o sistema de segurança da fábrica. Assim que ele falou isso, me veio na cabeça isso e eu falei, não é possível. Exato, é o E sistema de quando eu via, segurança. e quando eu vi a sombra, eu falei, não. E sabem qual é que é a pior cena? E sabem qual é que é a pior cena? Eu tive ideia, se caso o Huggy Wuggy fosse aparecer, ainda antes. Foi antes da cena em que nós descobrimos que o Oli era o Billy 6. Posso explicar porquê? Isto vai ser uma cena... Eu apresentei essa teoria num short do Terrorizando e apanhei bué de likes. Mas pronto, eu só queria dizer isso. Mas pronto, continuando. A minha teoria é... Quando nós encontramos o Yarnaby pela primeira vez neste capítulo, antes de nós encontrarmos, tipo, mesmo assim, antes, tipo, mesmo assim por pouco, tinha um cardboard dele, com as falas dele e assim. Literalmente, um segundo antes de encontrarmos o Pianossauro, tinha um cardboard do Pianossauro. O que acontece antes de nós entrarmos naquela cutscene em que nós descobrimos que o Oli é o Billy 6? Antes de nós entrarmos lá dentro, tem um cardboard do Huggy Wuggy. Com caralho. E Estão a prever, então. E ele tá funcionando, é esse o detalhe que o Dias pegou. No momento em que eu vi... Está a cozinhar. No momento em que eu vi o cardboard dele, eu pensei, não, peraí. Não! Sem contar que outros cardboards, por exemplo, da Mommy Long Legs, tanto que tu consegues encontrar um deles no capítulo 4 e no 3, e o cardboard do Catnap, depois de tu matá-lo, os cardboards dele dão tipo um chiado, eles não falam. Enquanto o cardboard do Huggy Wuggy diz falas, quando tu acreditavas que ele estava morto. Ou seja... Ele nunca deixou de falar. Ou seja, desde o capítulo 2 e 3 houve muitos indícios que ele sim ia voltar. E eu só percebi isso tudo segundos antes dele aparecer, mano. Nossa, isso foi um dos melhores momentos de jogos em geral. Vou ser sincero com vocês. Foi cinema. Dias. Dias. Diz aí. E se pensares como é que o Huggy Wuggy chegou lá, é tipo, ele morreu com uma queda enorme. Exato. Então com essa queda foi parar aí em baixo, à prisão. Não exatamente à prisão. Tipo, ele provavelmente caiu... Ele deve ter caído por volta tipo, do cenário do capítulo 3, no berçário. Tanto que no capítulo 2 tem cenários em que tu vês tipo umas marcas azuis, tipo arranhões, tipo como se ele tivesse andado por ali todo magoado. Vês pelos e sangue, caralho. Pelos azuis e sangue. O que é que seria? Exato. Ou seja, ele sempre... Se calhar... E durante esta jornada toda que o protagonista fez, ele andou atrás de nós, puto. E esta cena dele tipo a bater no vidro para nos apanhar, se calhar nem é porque ele quer nos matar, é porque se calhar ele vem para nos salvar, puto. Não. Mano, está muito... Não, tipo, imagina, novamente, não é porque ele gosta do protagonista. Olha a cara dele. Mano, ele é o bichão, só que tipo, o Huggy Wuggy. Tipo, eu quero tipo bater no vidro. Tu achas que o gajo quer salvar alguém? Mano, ele é feio, ele é monstruoso, mas é por cima. Tipo, o que eu estou a dizer é, imaginem, não é porque ele gosta do protagonista, mas ele tem uma boa relação com o Kissimissi. E se calhar pode ter acontecido alguma coisa entre ele e o protótipo que ele tenha mudado de lado. Eu não sei, está muito em aberto ainda. Mas o que eu estou a dizer é, a minha teoria é, ele vem para nos ajudar e ele vai mudar de lado para nos ajudar junto a Kissimissi. Porque eu não vejo sentido da Mob Entertainment fazer o gajo ser um inimigo de novo. Assim não havia motivo de trazê-lo de novo à vida. Mas, novamente, está muito em aberto esta cena do Huggy Wuggy. O Huggy Wuggy é como se tudo, faz sentido acabar com ele. Eles acham que ele não foi muito bem aproveitado e estão a trazer ele de volta. Exato, ele é a cara... Apareceu num capítulo pequeno. Ele é a cara de Poppy Playtime. Vamos ser sinceros, ele é a cara do jogo. Realmente, isso é uma teoria boa, o Henrique, porque, tipo, realmente o primeiro capítulo é apenas para chamar a atenção das pessoas e ele é muito pequeno. A única coisa que a gente tem é a perseguição com o Huggy Wuggy e acabou. Exato. Tá ligado? Então eles podem tipo, querer aproveitá-lo mais. Realmente às vezes ele ser o vilão de novo não é uma ideia ruim, até porque no primeiro capítulo ele não é nada aproveitado. E é irônico, porque ele é a capa do jogo. Sempre que você vê esse bicho, você fala, olha, Pop Playtime.
Sim, mas tipo, imagina, Olha o vilão. pode ter, eu acho que seria fixe se nós tivéssemos tipo uma parte do jogo em que ele tipo tentasse nos matar e a meio tipo, por algum motivo, pode ser por causa que esse início assim ele mude de lado, para assim ter assim um bom desenvolvimento disso, não sei só apenas, olha, agora sou do bem, tá a ver? Não, tipo, mas novamente, está muito em aberto isto, mas o que eu posso dizer é, se eles... Tá viajando muito. Mano, eu não sei, tipo, para mim não... seria... Eu sei, eu tô tentando. O máximo que eu consigo ver eles a fazer é tipo ele ser um vilão secundário. Pois, mano, nós já estamos muito à frente na história pelo ocupar um capítulo inteiro e ser um vilão de novo. Eu acho que o máximo que eles podem fazer é ser um vilão. Mas para meterem no final de um capítulo, não sei se vai ser secundário. Exato, eles podem. Não, o que eles costumam fazer é tipo anunciar o vilão principal do capítulo muito, muito pouco tempo antes de lançar o capítulo, mano. Fizeram isso com o Mommy Long Legs, com o Catnap e com o próprio Dewey, que não é o vilão do capítulo, mas foi o nosso grande último obstáculo deste jogo. Mas pronto, novamente, esta cena está muito em aberta do Huggy, mas o que eu posso dizer é, está do caralho. Mas vá, bora para as partes finais do vídeo, dos agradecimentos do Core e depois as nossas reviews, bora lá. Epa! E do capítulo 1. E aí, então, encerra Pop Playtime capítulo 4. Pois é, pessoas, isso é toda a história do bagulho. Eu contei, tem mais... Nossa, deve ter dado mais de uma hora aqui o negócio. Quase. Eu sei que o bagulho é louco. Vou te falar, melhor... Não mais de uma hora. Terceiro capítulo, na minha humilde opinião, muito melhor que o segundo capítulo. O Core acha que esse é o melhor capítulo. Aprenderam, viram o que a gente criticou no capítulo 3 e eles melhoraram e muito o capítulo 4. Gostei muito mais parte de Vamos falar mais sobre isso, Core, não te preocupes. Amarradinho, tudo muito bem explicado, tudo muito bem trazido, tudo muito bem falado. Gostei demais. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se vocês gostaram do capítulo 4. Vão lá ajudar o Core. Nosso garoto merece. Esperava que o Pianossauro fosse mais bem aproveitado. Exato, e nós Queria também. que ele fosse mais bem aproveitado. Maldito Pianossauro. Porque ele parecia ser um bicho importante, depois ele não é nada. E também os Nightmare Critters. Eles aparecem e não tem nada. Exato, Nightmare Critters não serve para nada. Porque eles pegaram aqueles cardboard. Olha, se eles fizeram olha aqui. voltar o Huggy Wuggy... Olha aqui o que eu falei. O cardboard, nós encontramos o cardboard dele, ouvimos as falas dele e quando continuamos o corredor damos logo de caras com ele. Ou seja, parece que depois de encontrarmos o cardboard do personagem, encontramos o próprio logo depois. Foi isso que levou-me a acreditar que o Huggy Wuggy ia aparecer logo depois. Mano, foi insano. Tem alguns novos que é do capítulo 4 mesmo, mas eu achei que os bannerzinhos, né, que poderiam aparecer, né, os papelões com vozes, seria justamente dos Nightmare Critters, e isso não aconteceu. Exato, não entendi o foi porquê. isso que eu mas do disse. resto, eu amei esse capítulo agora é o meu favorito, tô gostando demais da história de Pop Playtime. E o Core tem motivos tá para isso, muito não boa se de ver. preocupem. Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado do vídeo também, e tenham gostado do capítulo 4, comenta aí o que vocês acharam. Muito obrigado, pessoas. Deixa o gostei, se inscreve e ativa o sino. Pra vocês não perderem nada acontecendo aqui, são vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas. Eu me despeço de vocês e até a próxima. Rapaziada, está feito. Insano, como nós ocupámos 1 hora para cada parte, ou se for preciso, esta aqui até teve 2 horas. Eu não sei, só sei que eu estou lixado. Mas, guys, eu vou tirar os meus fones, poisar e dizer cinema. Rapaziada, novamente, houve sim muitas cenas negativas, não muitas, teve 4 pontos assim, que eu tive que dizer a meio do vídeo, e o último eu irritei-me um bocado, admito. Mas, com tudo dito, já despachei na minha review para depois a rapaziada aqui dizer o que é que cada um achou, pois tem muita cena para se falar, eu vou dizer aqui bem rápido. Este capítulo é mau? Por amor de Deus, não, Zé. Não é. É incrível, maravilhoso, supremo, melhor mascote horror sempre? Não, infelizmente não. Agora, é sim um ótimo jogo. A história, Deus me livre, é impressionante. Eles esclareceram muitas cenas, deixaram perguntas o suficiente para nos hypar para o próximo capítulo e, em geral, digeriram muita história bem. O Dewey tem uma história maravilhosa, amei o personagem dele, é o melhor personagem até agora dos jogos. A Poppy continua a ser um mistério. O Wally, o plot twist dele, apesar de, para mim, ter sido um bocado previsível, foi sim muito bom. Adorei ver a reação do Barrick a isso, impressionante. Mas pronto, outras cenas a mais. O Doutor, o Yarnaby, se calhar foram um bocado mal aproveitados, mas tipo, tem muita cena para se falar. O que eu posso dizer é, a única cena que eu acho de negativo mesmo assim do jogo, por conta de nós já termos falado um bocado mais disso durante o vídeo, é a gameplay. É os bugs, gameplay,
outras cenas em geral, puto. Porque, tipo, querendo ou não, continua a ser um jogo. E se tu não tens um jogo que seja divertido de jogar, eu parcialmente consegui ignorar isso durante a minha experiência com o jogo e consegui admirar isto ao máximo e, novamente, eu adorei quase cada segundo deste capítulo. O problema é que tem muitos gajos que jogam o jogo e por causa de cenas que acontecem, bugs e assim, perde muita experiência dele. Sem contar que o jogo é o mais caro da franquia, se eu bem me engano. Franquia entre aspas, né? Porque os capítulos compõem um jogo. Se eu bem me engano, é o mais caro. Então, querendo ou não, deixa uma má impressão. Agora, eu ainda... É o maior. E é o maior, é muito, muito longo. Tipo, literalmente depois da batalha com o doutor, acho que ainda veio 1 hora de jogo, puto. Então, é insano. O que eu posso dizer é sim, facilmente o segundo melhor capítulo, pois eu ainda estou um bocado dividido entre o 3 e o 4, pois o 3 foi sim muito, muito, muito bom, mas se calhar no futuro vai dizer que o 4 é, se calhar no futuro vai dizer que o 4 é melhor do que o 3, mas neste momento estou muito par a par por conta de cenas que um faz melhor do que o outro, mas neste momento o capítulo 4 foi sim incrível, valeu a espera, mas novamente, no futuro eu espero que a Mob tire o seu tempo para trabalhar no jogo e que saia com a maior perfeição possível. Agora que eu já disse tudo o que eu tinha a dizer, bora lá para as reviews. Vamos começar pelo gajo que viu o jogo inteiro, ajudou-me como ao caralho a explicar tudo neste vídeo e teve sim uma participação muito boa, já agradecendo aí a ele. Bora começar com a review dele. Olha esse gajo! Bora começar com a review dele. Sr. Slayer, diz aí tudo o que tens a dizer. O que me chama? Esse cara, pra começar, Catalão, obrigado pela informação, eu também fui ver, mas o Catalão foi deveras rápido. Sim, é o jogo mais caro da franquia. Ah, eu fui verificar? Ah, não sabia, eu achava Foi. Ah, ok, boa. É o jogo mais caro da franquia, ele foi ver aqui agora. E, assim, é um jogo muito completo a nível de história. Eu como nunca só joguei o primeiro capítulo, vou experimentar depois desse vídeo todos os outros 4 capítulos. 3 no caso. Já inclusive baixei o Pop Playtime 2, tá? Me respeita. Vai jogar, vai gravar. Com certeza. Assim, a nível de gameplay, eu vou começar por ele, né? Porque o meu fator negativo é bem inferior a, por exemplo, o capítulo 3, que continua sendo meu favorito, infelizmente. Porque, por mais que o capítulo 3 não tenha a qualidade de história do capítulo 4, ele é bem equilibrado em absolutamente tudo. A nível de história, gameplay, tudo é bem equilibrado. As lutas e afins. Enquanto no capítulo 4 é bem desbalanceado. Como o Dia disse, acho que essa questão do tempo também interfere bastante. Mas no capítulo 4, adorei as coisas a nível de história. Como eu disse, gameplay, eu achei muito fraco. Assim, o fato desses bugs terem acontecido no... Chega a ser ridículo, pra ser sincero. No lançamento, exato, chega a ser ridículo. Umas lutas meio meh, tirando a contra o Dowie. Exato. Tirando o pássaro de plasticina. Tirando o pássaro de plasticina. MVP? Tirando ele, todas as lutas foram meio meh, sabe? Assim, ficou faltando alguma coisa. E, como eu disse, né, a nível tipo até de interface, né, das coisas que a gente pode fazer. Aquele raio daquela mão que supostamente era pra abrir tudo, a gente fica com... Eu nem quero lembrar-me disso, puta. Já tinha esquecido. A mão, ela abre tudo. Quando a gente pega o raio da mão, ela não abre porcaria nenhuma. Tipo, cara, por quê, tá ligado? Por quê? Pronto, são esses defeitos que me fazem ainda preferir o capítulo 3 a nível do meu preferido. Principalmente, por exemplo, olhando pelo lado da gameplay, né? Ele é bem equilibrado a nível de história e a nível de gameplay, porque também temos o caso, né, por exemplo, uma coisa simples que dá pra eles replicarem na do Doutor, que é a Mr. Delight, né? Quando a gente tá lá na escola. Exato. 3. É uma coisa bem feita lá, aquele negócio, né, da luz desligar e ela vir atrás de você. Então, tipo, era algo, não tô falando da mesma mecânica, claro, né, mas tô falando de, tipo, era algo bem feito que eles podiam replicar no capítulo 4, mas eu acho que ficou faltando equilíbrio nos outros tópicos. E também mais parte de criatividade no que eles podiam fazer com a gameplay em geral, porque o capítulo 3 tem muitas cenas, puto.
Mas a nível de história, como eu sou um grande fã da história de One Playtime, gosto muito, sempre vejo vídeos de teoria, tento formular as minhas próprias pra tirar com certas conclusões, e às vezes estão certas, outras vezes não. E a nível de história eu gosto muito, e esse capítulo a nível de história, como eu disse, perfeito, muito bom mesmo. Essa é a minha review. Pra mim, vou dar uma nota. Eu vou dar uma nota aqui, já que eu disse muito. Olha. Eu vou dar até uma nota. Pra mim, esse capítulo fica entre. Fica um 7,5, vai. Porque os outros ou estão abaixo, que é o caso do capítulo 2. E o capítulo 3 que tá acima, tá ligado? Não tem nenhum 10, tá? Porque eu sou muito rigoroso. E é isso. Dobre e passa pro próximo. Ok, eu literalmente não tenho mais nada para acrescentar à review do Slayer, foi uma review bem completa. Então vamos passar agora para a review dos gajos que acompanharam isto. Nossa, foda-se! Agora vamos para as reviews dos gajos que acompanharam esta história pela primeira vez, que passaram-se completamente nestes últimos 10 minutos de vídeo. Bora lá começar com ele, que já conhecia esta história, já conhecia este universo e novamente guardou a sua reação para este momento. Warrick, o que é que tens a dizer? Agora não sei de quem é que eu possa gostar, né? Pegam no gajo que eu mais gosto e dizem que é o gajo que eu menos gosto. Ele foi traído. Tu não tens mais nada a dizer além dessa traição, mano? Pá, eu estou sem reação, eu não sei o que dizer. Ora, primeiramente, chupa o Huggy Wuggy está vivo. Lancei o meu L. Não sei falar. Chupa aqui, não querias acreditar, então vais-me chupar o pênis. Yo! Bem dito. Ok, eu tinha dito a meio da... Na verdade não foi a meio, foi no final da última parte, que se calhar este ia ser o teu capítulo favorito por conta do que tu gostavas. O que é que... É sim o teu capítulo favorito ou mantens, por exemplo, com o 3 ou o 2? Ai, caralho. Acho que o... Não, é o meu capítulo favorito, foda-se. O gajo ainda está a processar a traição do Wally. Desculpem lá, rapaziada, o Warrick está em outro mundo neste momento. Ele foi traído pelo Pussy do Wally, mano. O que é que nós podemos dizer? Mas vá, continuando para as próximas reviews, agora de gajos que conheceram este universo por conta destes vídeos e que novamente tiveram as suas cabeças explodidas. Vamos começar por ele, que participou nesta segunda parte apenas, mas que também teve resumida a primeira parte. Não, estou a brincar. Bora lá para ele. Barbie Morango, o que é que tens a dizer? Mano, puto. A história deste capítulo 4 está brutal, mas a gameplay está um bocado posta e está cheio de bugs. E tipo, eu não quero dizer que eu não gosto do personagem, mas o Doi está muito bugado. Não quero dizer nada. E a parte da história dele em que o Core jogou, ele estava todo bugado, mano. Isso também é uma cena, também tinha bugs na parte da boss fight do Doi, mas tipo, não era assim, imagina, não era bugs que tipo arruinavam completamente a experiência, era tipo pequenas colisões ou cenas assim, mas pronto, o capítulo 4 está cheio de bugs em todos os lados. Mas o que eu posso dizer sobre a tua review, para adicionar é que tipo, imaginem, a parte da gameplay em si, pronto, está cagada em todo o lado e novamente eles continuaram a lançar packs de um lado e para o outro e novamente eu espero que eles consertem isso daqui para a frente, mas pronto. Continuando com as reviews, agora indo para a Peppa Pedro, o que é que tens a dizer? Imagina, tipo, acho que foi bom, tipo, nós temos dividido o vídeo em duas partes. Porque, não, tipo, por amor de Deus. Que tipo, o capítulo... Isso sim que é uma bela review. Exatamente. Não é sobre o jogo, mas é sobre o vídeo, mano. O que estás aí a fazer? Olha, calce, Está a falar. Pronto, o capítulo tipo foi decaindo. Tipo, um bocadinho. A primeira parte foi tipo, começou bué da bem. E tipo, a segunda foi tipo, bem. Pronto. Rápido e verdadeiro. Mano, é verdade. Não, pera aí, eu não entendi. Mano, olha, para mim a Peppa Pedro disse exatamente... Mano, eu estou a parecida de gajo da Playstose, é o início. Disse tudo, mano, disse tudo. Para mim, a Peppa Pedro disse exatamente o que este capítulo parece. Parece que foi sim decaindo muito. Começou muito bem e chegou lá e... Mas pronto, estavas a dizer? Pronto. E tipo, comparando ao capítulo 3, acho que o 3 também vai ser o meu favorito.
porque tipo, neste eles tinham que avançar com a história. E fizeram isso, na minha opinião. Sim, fizeram tipo, a história está boa, mas pronto, depois tem essa cena que acho que já todos perceberam que pronto. A jogabilidade é bem. Exato, o fator gameplay, pronto, como está Agora alguém cala esse gajo. como está toda a gente a dizer, o fator gameplay foi sim bastante arruinado neste aqui. Mas pronto, indo para a nossa última review de hoje, Catalão, o que é que tens a dizer? Para mim, este capítulo foi o melhor, mesmo tendo os erros todos que teve, tudo que teve, mesmo para mim foi o melhor. A parte mais acho que foi sempre sabido que a Poppy era filha do criador, também do Oli ter o projeto 2006 e do Oggy a aparecer no final. As 3 maiores revelações do final, admito. Sim, tipo, imaginem, pronto, foi o que a Peppa Pedro disse, houve decaídas, mas... Mano, olha, o pessoal atacou-te, agora vou ter que usar isso para o resto do vídeo. A verdade é que o que a Peppa Pedro disse é verdade. O capítulo decaiu e depois deu uma subida até que boa no final, mas em geral, assim, eu ainda acho que o capítulo 4 é sim muito bom. Deve estar ali empatado entre o 3 para mim, mas neste momento em que eu estou a gravar isto, o 3 continua um bocadinho acima. Agora, antes de acabarmos o vídeo, só vou dizer uma cena. Mob Entertainment, não estás a ver esta cena que eu sei, mas faz uma cena que é tipo, lança o capítulo 5 e um ano depois junta os capítulos todos com melhorias onde é preciso e lança o jogo completo. Está feito, lancei a bomba. Mas pronto, rapaziada, está aí o nosso vídeo, está aí as reviews de toda a gente. Esperamos ansiosamente pelo capítulo 5, que demora o tempo que for, pois é bem que sai com qualidade que nós teremos aqui para ver react. Eu sou o Dias Lados, espero que sair do pessoal, rapaziada. O White volta daqui a um ano e 6 meses. Só uma última pergunta para acabar. 1 ano e 6 meses. Mas pronto, rapaziada, eu sou o Dias Lados e...